Fala galera, mais um plataforma no ar, dessa vez com o Glauco Mariano. O Glauco ele é do Gaé Podcast, né? Já gravei com o João Caçanho, que é do Gaé, que mora em Hong Kong. E agora com o Glauco, que também é do Gaé, que mora na Austrália, em Sydney. Cara, foi um papo muito da hora. Inclusive, eu acho que foi a última conversa que eu gravei no meu antigo apartamento. Tô morando num novo apartamento agora, né? Eu vou falar mais sobre isso em breve, quando o Teólogo de Quinta voltar. Mas, cara, foi muito da hora trocar ideia com o Glauco. Ele é um cara muito incrível, com um papo muito massa sobre a vida, sobre visões da vida que vão ser bastante enriquecedoras. Eu tenho certeza pra você. Só que antes de ir pro papo, aquele recado de sempre, né? Qual o recado, Jonathan? Clube TDQ. Se você ainda não sabe o que é o Clube TDQ, é um clube de assinantes, né? Como esses que tem aí esses milhares que tem pelo mundo, que você pode colaborar com a gente com 10 ou 20 reais. Você entrando pro Clube TDQ, você recebe conteúdos em forma de recompensa, conteúdos exclusivos, por exemplo, os plataformas antes de todo mundo, os teólogos de quinta de todo mundo, plataforma trechos exclusivos do plataforma antes de todo mundo, podcast extra feito exclusivamente para você. Como assim feito exclusivamente para mim, Jonathan? Você vai escolher o tema. Jonathan, eu quero que você grave um podcast para mim sobre a Segunda Guerra Mundial. Beleza, eu e o Fio vamos sentar, vamos nos reunir, vamos estudar e vamos gravar um podcast exclusivo sobre Segunda Guerra Mundial para você ouvir. Sem contar outras coisas também que a gente está sempre pensando em conteúdos legais para lhe dar como recompensa. Jonathan, eu não tenho 10, eu não tenho 20, eu não tenho muito dinheiro esse mês. Posso ajudar com 5, com 6, com 8, com 7, com 9? Claro, pode, porque quem ajuda com 5 a 9 reais também recebe brindes, né? Um brinde exclusivo que a gente planeja para mandar para quem está ajudando a gente de alguma forma financeiramente. Entra no nosso Instagram, @teólogo de quinta, lá tem lá na barra de destaque tem uma barra lá que é Clube TDQ, e lá a gente ensina direitinho como você faz para transferir, para fazer esse pix pra gente maroto, beleza? Agora sem mais delongas, vamos pro papo que a conversa está demais. Fala galera, me chamo Jonathan Fernandes, está na plataforma de número 75. Estou aqui com o Glauco Mariano, cara que é mais um integrante do Gaia Podcast que eu escutei já há muito tempo. Gravei com o João Caçanho, que mora em Hong Kong, agora estou gravando com o Glauco, que mora na Nova Zelândia. É isso, Glauco? Se apresente aí e para quem não te conhece logo. E muito obrigado por você ter aceitado o convite, cara. Na verdade, eu moro na Austrália. Nova Zelândia é o Leandro. Confundi. Tranquilo. Eu moro em Sydney, na Austrália, atualmente. Eu nasci no interior de São Paulo, uma cidade bem pequena. Acho que é parecida com a história do João Caçanho, que já contou pra você. Eu, na verdade, só nasci nessa cidade, mas eu nunca morei lá. Só nasci por conta do hospital mesmo, da maternidade. E eu cresci numa cidade próxima, chamada Ipaussu, lá no interior de São Paulo mesmo. E morei em vários outros lugares do interior do estado de São Paulo e até chegar na capital, né? Bem parecido mesmo, né, com a história do João. Sim, nesse sentido, né, num lugar pequeno e tal. Sim. O lance do hospital, né, não tinha hospital na cidade, teve que ir pra São Paulo. Sim, o dele era uma cidade próxima, né? Essa cidade que eu nasci, ela já é bem mais afastada de São Paulo e já fica ali na divisa já com o estado do Paraná, na verdade, né? É mais próximo do estado do Paraná, ali na divisa. E por lá eu cresci, né, no interior, e depois eu acabei... meus pais se mudavam muito e tal. Eu morei em outras cidades do interior de São Paulo, morei em Sorocaba, Piraju, e até eu me mudar mesmo pra Grande São Paulo, na verdade, Carapicuíba, que é ali na Grande São Paulo, fica bem próximo da capital, na verdade, né? E
Por ali morei por uns 10 anos, acho, até mais. E lá pros meus 25, 26 anos, eu acabei me mudando pra capital mesmo. Hoje eu estou com 36, né? E na capital morei mais esse tempo, até decidir me aventurar aí pra fora do país. Cara, da hora. Mano, eu amo conversar com gente de fora, justamente pra entender esse rolê de vida, né? No caso, tipo, tá num lugar pra outro, como é que funciona. E o que a gente mais procura extrair aqui no meu podcast é histórias e como a vida apresenta caminhos diferentes, né? Tipo, já conversei com muita gente que tá morando fora. Eu gravei com gente que mora na Croácia, que mora na Lituânia. São jogadores de futebol, né? O Caio é goleiro na Croácia, o Maicon ele é goleiro na Lituânia. Gravei com o João, que mora em Hong Kong, agora tô gravando contigo, que mora na Austrália. E cara, como é que foi esse rolê? Explica, é claro, vamos tentar seguir uma linha temporal, né, das coisas, né? Como é que você foi parar em São Paulo? E como é que você teve o start até ir para fora do Brasil? Certo. Bom, eu também ouvi o episódio do Caio, achei muito interessante também, e acho que é isso, né? Acho que o seu podcast, acho que é essa a ideia mesmo, mostrar essa experiência, né? E de como ter essa experiência de mudar, né? Com as dificuldades, do que é bom, o que é ruim e tal. Cada um vai ter a sua, né? Às vezes a gente ouve falar de um lugar, esse lugar é muito bom, não sei o que, e a gente vê que tem pessoas que não se adaptam, enfim. E não importa onde ele seja, né? No Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo. E como eu falei, já na minha infância, assim, meus pais acabavam se mudando muito. Eu não me recordo bem, assim, eu era muito pequeno mesmo, dos motivos em si, mas acredito que tenha sido muito a questão do trabalho, né? E do dinheiro, né? Hoje em dia as coisas são diferentes. Naquela época, sei lá, meu pai ele não tinha uma carreira, ele faz isso e a vida inteira ele fez aquilo. Eu lembro dele fazer diversos tipos de trabalho. Eu acho que muito por essa questão a gente acabava se mudando. Meu pai, eu lembro de uma época que a gente morou longe dele. Ele trabalhava em São Paulo e a gente morava no interior. E ele ia nos visitar, tipo, sei lá, de tempos em tempos, uma vez por mês, 2 vezes por mês, não sei, assim. E passava só o final de semana e voltava, né? Depois a gente foi morar em Carapicuíba, na região ali metropolitana de São Paulo, por um tempo, 1 ano e pouco. Voltamos pro interior. Isso eu já estava ali para os meus 10 anos de idade e ficamos mais uns 2 anos ali pelo interior e acabei voltando para a capital de novo, né? E ali eu estudava em escola pública, aí tinha aquele negócio de ali próximo não tinha vaga na escola. Eu lembro dessa parte de eu não conseguir, minha mãe não me conseguiu colocar numa escola, e aí meu tio falou, tem na escola aqui de Sorocaba, eu tenho uma vaga, se você quiser vir. E aí teve um momento ali, por uns meses, que eu fui para essa escola lá em Sorocaba e fui morar com uns tios meus no sítio, né, que meus avós tinham um sítio lá em Sorocaba, e aí esses meus tios, eles moravam numa casa lá, e aí, tipo, eu fui morar com eles, assim. E na época, né, você criança, jovem, pra mim tava tudo muito bom, assim, né, foi uma experiência bem diferente. Depois desse tempo eu acabei voltando, né, pra Carapicuíba, porque aí acharam uma vaga pra mim na escola, e acabei no meio do ano, assim, sabe, tipo, eu saí, e acabei indo pra essa escola lá. Isso eu já tava com os meus 12, 13 anos de idade. E passei minha adolescência ali. Lá eu conheci o Leandro, né, que é o outro integrante lá do nosso podcast. E é um dos meus amigos mais antigos aí. E ali foi a minha experiência ali em Carapicuíba, com os meus pais. E o meu irmão, ele estudava... Eu tenho um irmão, né, mais velho. Meu irmão, ele estudava fora de São Paulo. Ele passou na Universidade Estadual do Paraná e foi pra lá, né? Foi cursar lá. E eu lembro desses pequenos detalhes. Também meu irmão vinha de tempos em tempos para visitar a gente também e tal. Depois ele acabou indo morar também lá em Carapicuíba com a gente. Foi uma fase bem complicada, revendo hoje assim, né? Porque os meus pais não tinham muito dinheiro e tal. E foi uma infância meio humilde. A gente morava em 2 cômodos.
Mas pra mim, eu era adolescente, você não tem muito essa realidade, sabe? Assim, vários momentos eu lembro eu tenho lembranças boas dessa época. Mas eu sei que pra eles foi bem complicado, assim. Já, eu acabei ali, saí do colégio, né? Estudei no colégio público, a gente não tinha muita perspectiva de pra onde ir, né? Do que fazer da vida, do que estudar. E eu gostava muito de mexer no computador e tal. Aí eu falei, eu vou tentar isso, né? Eu lembro na época até com o Leandro, a gente comentando, né? E um outro amigo nosso falou, e aí, o que a gente faz agora, né? Pra onde a gente vai, né? E nessa época todos já trabalhavam, né? Acho que todo mundo começou a trabalhar cedo lá. Eu comecei com, acho que 15 anos, os outros meus amigos também já trabalhavam. Office boy, enfim, de entrega. E aí a gente nessa dúvida, né? Eu só fui começar a faculdade mesmo com 20 anos de idade, porque quando eu saí dali eu não tinha muita pra onde ir. Eu tentei essa coisa de tentar uma universidade estadual ou federal, era fora, a gente estudou em colégio público, então era bem complicado ali, né? O meu irmão é um cara extremamente inteligente, ele conseguiu estudar já em escolas, em faculdades públicas e tal, mas, sei lá, pra mim eu não tinha essa perspectiva, sabe? Eu tentei ali um pouco, vi que não deu, e aí eu acabei ingressando que é engraçado isso no Brasil, né? Pra quem não estudou em escola pública, você meio que vai fazer uma faculdade particular, e pra quem estudou em colégios particulares, acaba conseguindo uma vaga numa faculdade pública, né? Meio que o inverso. E ali, com meus 20 anos, eu comecei um curso, né, de desenvolvimento web, que é o que eu faço até hoje. E foi ali que as coisas começaram a melhorar, assim. E, infelizmente, nessa época, eu acabei perdendo a minha mãe, ela faleceu. E 2 anos depois foi o meu pai, né? E ali ficamos, né? Eu e meu irmão e claro, né? O restante da família. Minha família é bem grande, por parte tanto da minha mãe quanto do meu pai. Minha mãe, não vou saber de cabeça, mas sei lá, tinha uns outros 9, 10 irmãos. Meu pai é a mesma coisa, sabe? Então eu tenho bastante familiares, assim, né? E dali, meu irmão, ele acabou também se afastando no sentido... a gente não acabou morando mais junto, né? A gente ficou por um tempo morando junto, só que daí ele foi estudar e foi pro interior de novo, e eu acabei ficando. A minha vida é na capital, né? Meu trabalho tava lá e tal. E ali eu comecei a falar, beleza, comecei a ver amigos viajando e tal, e aquilo começou a me despertar o interesse, né? Mas eu só fui fazer a minha primeira viagem mesmo, assim, pra fora do estado de São Paulo. Eu já tinha 25 anos, eu acho. Foi mais ou menos nessa época. Eu acabei indo pro Nordeste, fui pra Salvador. E eu não fui pra, nada turismo, assim. Eu fui lá porque tinha o Festival de Verão de Salvador, né? E eu queria, conhecer, né? Eu falei, aproveitei pra ir pro festival. Acabei ficando 4 dias lá e aquilo... Já foi minha primeira viagem, eu fui sozinho, fui encontrar uma amiga lá, na verdade, mas eu viajei sozinho, né? E ali pra mim foi, o meu interesse por viagens começou, né? Mas você vai me dizendo aí, se eu tô falando muito, às vezes quer fazer alguma pergunta, pode... Tá suave. Mas foi isso, assim, esse interesse começou ali. Depois eu acabei viajando mais pelo Brasil, para outros lugares do Brasil, Nordeste, fiz amigos que eu tenho até hoje em outras partes, né? Então conheço gente que tá em João Pessoa, conheço gente em Maceió. E pro sul do Brasil, eu só fui até Santa Catarina, mas as pessoas que eu conheço lá, na verdade, são amigos de São Paulo que acabaram se mudando para lá, né? E eu conheço gente do sul do Brasil também, que eu conheci aqui na Austrália, né? Que eles voltaram pro Brasil e são amigos. E aquilo, mas voltando um pouco mais na época, assim, eu comecei a buscar outros lugares, né? Eu falei, preciso conhecer, eu tinha esse interesse. Viajei pra Argentina, pro Uruguai, que é pra mim... Pro Uruguai eu fui 2 vezes, é um lugar que eu acho fantástico, assim. Se você olhar, não tem nada demais, aparentemente, mas o clima do lugar e as pessoas são muito simpáticas. E tem muita história também. E foi isso, assim, começou... E daí não parou mais, já fui para outros lugares também. O Caçanho até comentou que ele já morou na Bélgica, né, por um tempo, o Leandro também. Eu fiquei por um tempo lá, por 2 vezes eu fui
para ficar 3 meses, porque na Europa, agora mudou, né? Mas antigamente você, até, sei lá, 1 ano atrás ou 2 anos atrás, você podia entrar como turista sem precisar de visto, né? Acho que agora vai precisar de visto. Eu acho isso, tá? Não tô falando com certeza, mas... Então, a minha primeira viagem que eu fiz para maior, assim, para ficar muito tempo fora, foi em 2011. Junto com o Leandro, a gente decidiu fazer essa viagem. Começou como uma viagem de férias, sabe? Tipo, vamos ficar umas 2 semanas, 3 semanas. E aí a gente começou a pesquisar. Na época, a economia do Brasil tava boa, então isso facilitou bastante. E a gente começou a pesquisar e aí foi aumentando. Não, vamos ficar 1 mês. Ah, beleza, vamos ficar 1 mês. A gente pega férias no trabalho e vai. E aí a gente conversando ali e tal. Não, vamos ficar mais tempo. Eu falei pra ele, mano, mais tempo eu não consigo, só posso tirar 1 mês de férias. E ele conseguiu lá no emprego dele, porque ele era prestador de serviços, né? Ele meio que conseguiu dar um jeito, e pra mim ficou aquela coisa. Eu falei, não, eu quero voltar pro Brasil, né? E a minha ideia é de férias e eu preciso ter um emprego quando eu voltar. Eu tentei conversar no meu trabalho se eu conseguiria mais tempo, porque eu até tinha, mas, né, tipo, difícil é você colocar alguém pra te substituir por um tempo longo, né? E aí naquela coisa ali, conversando, a gente decidiu. E aí ele ali, né, tipo, ele falou brincando até, eu acredito eu, né? Acho que eu nunca perguntei isso pra ele até hoje, mas eu acredito que ele tenha falado meio que no entusiasmo ali, na brincadeira. Ele falou, pede as contas e vamos aí. E aquilo ficou na minha cabeça e eu falei, beleza. Aí eu tinha um carro na época, eu vendi, pedi as contas do trabalho e decidi ir com ele, assim, pra ficar 3 meses. E essa foi a experiência que mudou, assim, a minha vida, assim, né? Porque você acaba abrindo sua cabeça, você se desfaz de certos preconceitos que você tem em relação desde pequenas coisas, né? Você tem contato com outras pessoas, com outras culturas, e aquilo vai te abrindo mais a cabeça, né? E essa viagem pra mim foi isso, assim. Isso já tem o quê? 10 anos, vai completar 10 anos, né? E até hoje eu tiro muitas lições dessa primeira viagem, porque também foi muito diferente. A gente fez uma trilha nessa viagem, né, de 2 semanas. E então, tipo, basicamente é você com seus pensamentos ali durante 2 semanas, porque mesmo com uma outra pessoa ao seu lado, chega uma hora que você não tem mais assunto com aquela pessoa, né? Por diversos dias, assim, a gente caminhando e ficava meio sem o que falar. E aí você começa a repensar várias coisas da sua vida, enfim, foi uma experiência surreal, assim, pra mim, né? Glauco, essa viagem foi pra Bélgica, né? Você tá falando? A gente primeiramente foi pra lá porque o Leandro conhecia uma pessoa lá, e ali surgiu o nosso ponto de partida, e porque a gente fez assim, em 3 meses a gente queria conhecer o máximo de coisas na Europa, mas obviamente, né, questão financeira, mesmo a economia estando muito boa, acho que o euro na época tava 2 e alguma coisa, tipo, uma outra realidade, acho que era 2,20, 2,30, eu não lembro. Mas mesmo assim era um puta dinheiro, né? E eu precisava voltar pro Brasil procurar um emprego, porque eu não tinha, né? Então a ideia nossa desses 3 meses, na verdade, a gente acabou viajando 1 mês e pouco mesmo, né? Porque a gente sempre fazia uma viagem curta pela Europa e voltava pra Bélgica, né? E ficava um tempo lá, 1 semana, por exemplo, fazia outra viagem de 1 semana, voltava pra lá, né? Então, porque na Europa tudo muito perto, né? Então você pega um avião, né? Tem umas companhias aéreas que tem umas passagens bem baratas, tinha pelo menos na época, e você chegava a gente pegava a pagar 10 euros numa viagem, uma passagem de avião, sabe? Tipo, de 10 a 20 euros, dependendo do lugar. E o que daria na época, sei lá, uns 50 reais no máximo, vamos dizer assim, pra você ir de um país pra outro, sabe? Tipo, então isso facilitou muito. Então, nessa primeira viagem foi isso. O que eu digo da trilha foi que a gente fez uma trilha na Alemanha, no sul da Alemanha, e foram 2 semanas mesmo lá. Foi a viagem mais longa que a gente fez nesse período, assim. E foi isso, a gente até gravou um episódio sobre isso, contando um pouco mais, e a gente começou lá numa cidadezinha bem pequena e foi até a Suíça. Foram quase 300 quilômetros, acredito eu. 280 a 300 quilômetros, mais ou menos.
de caminhada por 2 semanas. Ali, pra mim, foi o ponto-chave dessa viagem. Mas, com certeza, outros lugares também. Acabei indo pra Berlim, que é um lugar que eu, tipo, achei muito, muito legal. Enfim, Barcelona. A gente viajou bastante ali. Mochilão mesmo, como muita gente faz, né? Só que a gente, na mesma época, tinha uns outros amigos nossos fazendo um mochilão de 1 mês. Só que eles direto, sem parar, né? Porque eles pegaram férias mesmo. E em alguns pontos a gente se encontrou com eles, assim. E ali, quando eu voltei, eu falei, putz, me abriu mais esse meu pensamento de talvez um dia morar fora, né? Mas eu voltei para o Brasil, fiquei por lá um tempo, trabalhei. E só depois de, sei lá, isso foi em 2011, ou seja, eu vim para a Austrália em 2018. Então já, tipo, foi muito tempo depois mesmo que eu resolvi sair, né? E de vez, na verdade, nem foi de vez, assim, né, a ideia inicial, né? Mas tive outras experiências de viagem também, né? Eu acabei retornando pra Bélgica em 2015, quando o Leandro já morava lá, e eu fiquei novamente, né, um tempo lá, e foi a mesma coisa, assim, eu saí do trabalho e juntei um dinheiro e fui pra lá. Dessa vez eu tinha ido meio que pra tentar alguma coisa, né? Por diversos fatores acabou não dando certo e quando eu retornei pro Brasil eu decidi investir mais na minha carreira profissional. Voltei para achei uma empresa para trabalhar que foi uma das melhores empresas que eu já trabalhei até hoje, e aquilo me trouxe muitas amizades também. Então meio que por um momento assim eu falei, eu não quero mais, né? Tipo, eu acho que na verdade não é que eu falei que eu queria ficar no Brasil ou se eu não queria mais sair, eu simplesmente estava vivendo ali, né? E aí em 2016 eu conheci uma pessoa que é a Marcela, a minha namorada, e a gente meio que conversando ali, né, meio que na hora os dois tinham esse sonho, né, de talvez morar fora um dia, né, e eu já tinha ideias de Austrália. O que dificultava muito na época sempre foi a distância e o investimento financeiro também, né, porque para outros países acaba sendo mais em conta fazer um intercâmbio, né. Tem muita gente que vai para Irlanda, para o Canadá, enfim, são lugares que o investimento é menor, né? E você tá mais perto também na hora de voltar, né? Se precisar, uma emergência, enfim. E ali foi isso, cara, assim, em 2018, na verdade, no começo do ano a gente meio que conversou e falou, vamos tentar um intercâmbio? Mas pra ver mesmo, sabe? Tipo, a gente tinha vontade de conhecer a Austrália, mas como é muito longe, é difícil você vir de férias mesmo, né? E ficar, sei lá, 1 semana e voltar. Tipo, é um investimento muito alto, a passagem é mais cara, o tempo também de deslocamento vai ser maior, então a gente meio que pensou nessa. A gente pegou um intercâmbio de 4 meses e no fim, chegando aqui, tudo começou a dar certo e a gente... Muitos amigos até perguntaram, vocês não vão voltar mais. O que a gente falou, essa ideia de planejar os seus próximos 5 anos, pra mim, nunca foi muito válida, porque muitas das coisas que eu planejei eu acabei nunca fazendo, e eu não acho que isso seja ruim, porque eu acabei fazendo outras coisas que me trouxeram benefícios, sabe? Mas, então eu falava pra eles, eu não vou dizer que eu volto, mas também não vou dizer que eu não volte, né? Faz muito disso, assim. A gente veio com essa ideia de conhecer, experimentar e acabamos gostando e no fim deu tudo certo, a gente acabou ficando e tal. Mas nunca se sabe, né, o que pode acontecer. Às vezes a gente muda de ideia e... Enfim, essa coisa que eu falei, a gente abre a cabeça para várias outras coisas, isso vai mudando o nosso pensamento, né? Conforme os anos vão passando, e você tá apto a mudar de ideia o tempo todo. Então eu não gosto de cravar nada, sabe? Tipo, eu nunca vou fazer isso, ou enfim, acho que vai muito por isso. E aí em 2018 a gente resolveu vir pra cá. Da hora. E até hoje estamos aqui, vamos ver. Mano, é interessante tudo isso que você falou, que dá pra perceber que você tem uma alma nômade, né? Dá pra perceber que você tem um local, tipo assim... Eu sou muito diferente no aspecto prático, eu acho, né? Tipo assim, eu sou um cara que gosta da estabilidade, da segurança. Eu gosto de ter um lugar pra voltar, sabe?
Eu gosto de ter, tipo assim, ter um emprego. E eu sou muito criticado por isso, né? Porque, principalmente hoje em dia, que todo mundo quer, sei lá, alavancar, ter voos maiores. E eu não estou dizendo que isso seja errado ou certo, também não estou dizendo que eu também não tenha essas vontades, né? Só que eu sou um cara meio tiozão, sou um cara, tipo assim, que gosta da minha paz, do meu sossego, então eu gosto de ter um empregozinho fixo e tal. Só que eu acho muito, e eu admiro muito quem é diferente de mim. Tipo, quem tem essa ideia de arriscar, de querer conhecer outros lugares, de fazer outras coisas, eu até invejo quem tem essa postura, sabe? De caramba, eu vou largar esse emprego aqui pra tentar outra coisa ali. Eu acho muito foda quem tem isso, sabe? Tipo, eu não consigo, tipo, não é pra mim. E ao mesmo tempo que eu não tenho essa alma nômade no sentido prático, eu tenho na teoria de gostar de ouvir histórias de pessoas que arriscam, que eu acho que é uma coisa que me falta, é essa coisa de arriscar mais, sabe? Eu sou um cara que gosta de trabalhar muito com a margem de segurança. Eu gosto muito de ter uma segurança ali pra até que eu posso ir, daí que eu já não posso ir, porque eu não sei se vai dar certo. Eu não sei por que eu tenho isso dentro de mim, né? Mas isso que você falou, cara, sobre as viagens, elas abrem uma mentalidade pra gente, ela faz muito sentido, porque eu sou de Rio Branco, né, do Acre. Então aqui eu conheço o Rio Branco, cara. Rio Branco pra mim é o mundo, né? Tudo que tem é Rio Branco, assim, pra mim. Conheço os bairros de Rio Branco. A viagem mais longa que eu fiz foi pra onde? Eu conheci já alguns municípios do interior do Acre, sei lá, mas eu acho que a viagem mais longa que eu fiz foi pra Extrema, em Rondônia. E eu era muito criança, eu era muito pequeno. Não lembro de quase nada. E Extrema, com todo respeito ao pessoal de Extrema, mas não tem muita coisa para conhecer lá. É interiorzão lá. Eu lembro que foi uma fase bem complicada, porque minha mãe pegou malária nesse tempo, meu padrasto pegou malária também. Enfim, porque eles foram para trabalho e tal. Mas, tipo assim, eu conheço Plácido de Castro, que é um município do interior do Acre, conheço Sena Madureira, que também é muito, muito criança, assim. Mas, enfim, em suma, eu conheço Rio Branco. Então, para mim, Rio Branco é o mundo, é tudo que tem ao meu redor. Só que o fato de eu conversar com pessoas que moram fora, que não é da minha realidade, me fazem abrir esse estalo aí, sabe? Esse estalo na minha vida de, caramba, existem mundos diferentes, existem possibilidades diferentes e existem caminhos diferentes para enxergar a vida, para enxergar estágios diferentes. E essa coisa de diferente, eu acho que aí você pode falar com mais propriedade do que eu, faz com que a gente perceba alternativas, né? Porque a gente, meio que como você falou, na infância não tem muitas opções e você abraça só o que tem, o que lhe é oferecido. É uma escola pública, é uma faculdade, é isso, é aquilo, é o que tem para hoje. E você não tem muito aquela coisa de guardar para... E eu acho que deve ser por isso que eu tenho essa coisa de guardar, né? Eu tô falando e tô me descobrindo falando. Essa coisa de ter segurança, eu acho que vem daí de mim, porque eu também fui um cara que eu não tive muitas opções na vida. Então, as poucas opções que eu tenho, eu busco fazer boas escolhas para não me arrepender, ou não voltar a ser o cara com poucas opções que eu tive, né? Então, eu acho que abraçar essas possibilidades, ela te ajudou muito nesse processo, né? Ah, sim, mas é que nem eu falei, né? Eu comecei, pra mim começou ali, eu tinha 26 anos, por exemplo. Antes disso, meu estilo de vida era bem diferente, né? E assim, eu não me considero um nômade porque eu conheço pessoas que têm muito mais esse desapego do que eu, a gente pode colocar assim. Eu tenho as minhas coisas aqui, materiais, que eu tenho carinho e tal. É até engraçado isso, tipo, eu lembro que nessas viagens, tipo, eu já me desfiz das minhas coisas 3 vezes. De vender tudo, assim, todos os móveis que eu tinha em casa, tudo, né? Eu lembro que na primeira vez eu mantive algumas coisas, né? E, inclusive, eu mantive o apartamento que eu morava, que eu dividia, na verdade, né, com uns amigos. E quando eu fui, eu falei, eu quero manter o meu quarto e tal, né? Tipo, se vocês quiserem colocar alguém no lugar e tal, mas eu gostaria de, quando eu voltasse, eu gostaria de continuar morando aqui, né? Nesse meio do caminho, um deles era o Leandro, que foi comigo, e ele acabou ficando pela Bélgica, né? Ele só retornou pro Brasil para resolver algumas coisas. E um outro acabou, tipo, casando, indo morar, saiu do apartamento. Então, tipo,
eu tenho essas coisas. Na segunda viagem que eu fiz, eu lembro que eu mantive o meu videogame. Acho que foi a única coisa que eu mantive, assim. Eu deixei com um amigo, falei, fica aí usando. Se der certo, se eu não voltar mais pro Brasil, ele é seu, pode ficar com ele. Mas se eu voltar, daí, tipo, né? Aí eu pego de volta. E deixei com ele lá, fiquei 3 meses fora. Quando acabou que eu voltei, né? E eu peguei, eu tive que refazer tudo, comprar tudo de novo, não sei o quê, aos poucos. E agora, quando eu vim pra cá de novo, me desfiz das coisas de novo. Mas por um momento que você falou, eu fui, acho que um pouco isso que você tá falando, sabe? Eu sou ainda, eu tenho as minhas coisas materiais que eu tenho carinho, que eu gosto, mas eu acho que às vezes dá esse estalo, você fala, não, eu tenho que ir, meu jeito de chegar lá é fazendo isso, sabe? E eu acho que não existe, você falou, você admira e tal, eu acho que não existe também essa coisa que nem você falou, existem caminhos diferentes de chegar até um lugar, formas diferentes de se viver, não existe um estilo de vida. Eu não gosto também de falar assim, eu faço isso e o meu estilo é o correto, e eu acho que cada um tem que ser feliz do jeito que consegue ser, sabe? E porque em alguns momentos também dessas viagens, sempre amigos me falam, mas você viaja muito, que não sei o quê. Eu falo assim, sim, mas eu abro mão de várias outras coisas, entendeu? Eu não tenho carro, eu abri mão do meu carro, eu não tenho carro, é um gasto alto no Brasil você manter um carro. Sair, às vezes, a gente morava em São Paulo, falando de São Paulo propriamente, né? É um lugar muito caro, o custo de vida é muito alto. Então, para você se manter lá, você sair num final de semana, você gasta muito, né? Então, tinha várias vezes que eu abria mão de sair para poder juntar dinheiro para viajar, entendeu? Como eu falei, vendia as minhas coisas para poder viajar. E as outras pessoas falam, mas como você consegue? Eu falo, porque eu abro mão de outras coisas. Você tem esse estilo de vida porque você também abre mão de certas coisas. E não existe certo ou errado, entendeu? Cada um acha o que é melhor pra si, então cada um vai fazer suas escolhas. Eu acho que parte muito disso, assim, sabe? E esse negócio de abrir mão é muito do que eu acredito também, porque a vida é isso, né? Se a gente for parar pra pensar, a vida é um eterno abrir mão de coisas pra poder abraçar outras, que ninguém pode ter tudo, né? Essa ideia de ter tudo nas mãos é coisa de criança. Criança acha que pode ter tudo, adulto não, mano. Adulto tem que abrir mão pra poder ter o mínimo para viver, porque a gente sabe que a vida não é fácil, e tentar ser feliz com o que tem, e aquela frase, né, fazer do limão uma limonada. Sim. E tipo assim, eu tenho amigos muito próximos que têm um estilo de vida completamente diferente do meu, e eles são felizes, sabe, tipo, pelo menos demonstram, né, e é isso, assim, eu acho que se todo mundo fizesse a mesma coisa, né, que seria meio clichê até falar isso, mas se todo mundo fizesse a mesma coisa, o mundo seria mais chato, talvez, né? E é bom que exista essa diversidade, né? E, enfim, acho que passa muito por isso, né? Você falou, mas que você não entende às vezes, né? Por que tem essa... Você pensa dessa forma, mas eu acho que você acaba, que nem eu falei, começou tarde pra mim isso, né? Eu acho que não existe essa coisa de idade, quando isso pode começar. Pode ser que... E assim, eu tive fases também, né? Tipo, essas fases de viagem, né? Tipo, isso em 10 anos eu tive fases, né? Então tem um tempo também que eu volto e que eu falei assim, agora eu quero ficar sossegado, sabe? Eu quero ter minhas coisas, ficar no meu canto quieto. E pra quem me conhece sabe que eu sou até bem caseiro, assim, mas também tive minhas fases de sair muito e, enfim, gastar mas acho que, pra mim, eu acho que passa muito por essa coisa de fases da vida, sabe? E eu acho que pra você também pode ser isso, sabe? Tipo, são momentos que pode chegar pra você também e quem sabe daqui a um tempo você resolver, eu não quero mais ficar aqui. Eu lembro que você já comentou que tem amigos seus que saíram daí, né? Estão morando em outros lugares, né? Quem sabe, né? Você também não desperte isso em você e apareça uma oportunidade, você abraça e vá, sabe? Sim, não, com certeza. Eu mudei até em relação a isso, porque, tipo assim, eu amo muito meu Acre, demais. Acho que você já ouviu alguns episódios, sabe que todo episódio eu faço questão de falar que sou do Acre. Sim. Também eu falo que é algo que eu amo, de fato, não é pra fazer média. Quem me conhece sabe quanto eu amo aqui. Eu amo o povo daqui, eu amo morar aqui, eu amo, apesar de toda a dificuldade que aqui tem, apesar de a gente ser o povo que tá na margem do Brasil, que quase ninguém liga, ninguém olha, até os próprios governantes aqui não olham pra cá,
mas eu nasci aqui, me criei aqui, eu amo estar aqui. Só que eu mudei esse ponto, né? De tipo, jurava que eu nunca ia querer morar fora. Inclusive tem podcast meu aí falando, tem registros meu falando sobre isso, que eu não me imaginava morando em outro lugar a não ser aqui. Mas hoje eu já me imagino, sabe? Hoje é uma coisa que eu já mudei, que assim, não, eu acho que eu me imagino sim morando fora daqui. Me imagino morando em Palhoça com os meus amigos, né? Que a maioria, 3 já estão morando lá, já me chamaram, já direto fica falando, nossa, se tu vier, só me avisa antes que tem um lugar aqui pra ti. E, então hoje já é uma coisa que mudou assim minha cabeça, né? Só que até uma coisa que eu queria te perguntar, eu não lembro se eu perguntei pro João, e eu não sei também se eu vou conseguir fazer essa pergunta, que é uma pergunta meio complexa. Mas assim, você é mais velho que eu, é óbvio que você já viveu mais coisa do que eu. Mas assim, você acha que existe todo ser humano tem sonhos e objetivos, né? Tipo, tem algo que aquelas coisas que não vai mudar nunca. Tipo, você quer alcançar aquilo. E aí, na medida que você vai vivendo, você vai alcançando algumas vitórias, algumas conquistas, e tem coisas que você quer atingir. Eu, particularmente, a gente volta para aquele assunto de abrir mão, né? Eu abri mão, entre aspas, né? Porque eu não tenho uma aptidão para dirigir, por exemplo. Eu não quero ter carro, nem quero ter moto. Eu queria ter carro, agora nem carro eu quero ter mais. Então eu abro mão disso porque eu quero comprar uma casa. Eu tenho alguns traumas, né, na minha família, a minha avó veio ter a casa própria com 50 anos. Então, durante toda a minha vida, minha avó morou alugado. E a minha mãe também demorou para ter casa. Meu tio veio ter casa agora com 30 e poucos. Então é um trauma na nossa família de sempre morar alugado, sabe? Então eu não quero herdar isso, né? Eu não quero essa maldição hereditária passando para mim. Então é algo que desde criança eu tenho no meu subconsciente, depois eu tornei isso consciente. Então isso para mim é um grande objetivo na minha vida. Então eu abro mão de algumas coisas porque eu quero guardar dinheiro para comprar uma casa ou um terreno, tal. Aqui em Rio Branco não é tão difícil comprar uma casa. Mas se você não guardar dinheiro, se você não ter isso como foco, se torna difícil, né? Tem amigos meus que estão com 30, 35 que moram alugados até hoje. Porque eles tiveram outras escolhas, porque eles preferiram comprar carro, preferiram comprar moto, e aí tiveram família, teve filho, teve que... aquelas coisas da vida, né? Então, tipo assim, você tem... É óbvio que você tem, mas assim, até que ponto você toma as suas decisões, é um papo bem viajado. Toma suas decisões baseado naquilo que você quer fazer, equilibrando com os teus sonhos, com as tuas vontades, com as tuas convicções que todo ser humano tem, e até que ponto você faz isso de forma inconsciente. Tipo assim, eu tô fazendo porque no momento é o que eu quero fazer, ou vou arriscar, eu acho legal. Sei lá, você entendeu minha pergunta? Sim. Inclusive, compreendo completamente, porque eu já me fiz essa pergunta mesmo, sabe? Tipo, até que ponto eu estou fazendo isso só seguindo o fluxo, sabe? E por diversas vezes isso aconteceu. E eu acho que quando eu percebia isso era nos dias subsequentes a uma decisão que eu tomava. Por exemplo, sei lá, eu decidi que eu vou viajar para tal lugar. Eu sempre, para quem me conhece sabe, eu sou um cara bem metódico. Faço minhas planilhas, planejo tudo com antecedência. E eu gosto de fazer isso. Perde-se um tempo, claro, mas eu gosto. E aí, sei lá, eu tô me planejando, eu preciso de tanto de dinheiro pra ficar tantos dias em tal lugar, não sei o que, beleza. Então, nesse tempo agora eu vou parar de fazer isso aqui. E aí, sei lá, tô no final de semana em casa, tô lá com o pessoal, alguém me chama pra sair, a gente vai ali, sem pensar, e acaba gastando mais do que deveria. E aí no dia seguinte, não sei o que, eu baixo aquele arrependimento, falo assim, putz, eu não deveria ter gastado tudo isso que eu gastei, isso vai impactar no meu objetivo. Mas eu também não posso negar que foi divertido, sabe? É bem complexo também. Mas assim, foi inconsciente, sabe? Tipo, eu não pensei antes na consequência daquilo. Quando você tem uma decisão, acho que maior, acho que no dia a dia, no estresse do dia a dia, na rotina, muitas das nossas decisões acabam sendo inconscientes. E eu costumo pensar muito nisso, assim, eu preciso me treinar psicologicamente para passar por isso. Então, se eu tenho um objetivo, por exemplo, na hora quando a gente decidiu que viria para cá,
pra Austrália, eu tinha um objetivo e tinha muitas coisas que eu precisaria abrir mão. Inclusive aqui, quando eu cheguei aqui. Eu vim como estudante. A vida de estudante, assim, nesses países, não vou é difícil medir, né, essa coisa de dificuldade, né? Obviamente que existem situações piores, mas também não é fácil, entendeu? Só que pra mim acabou sendo mais fácil, entre aspas, aí, do que eu imaginava, mas também, né, tivemos momentos de dificuldade. Então, antes de vir, eu pensei em muitas coisas. Falei, não posso deixar isso acontecer, enfim, eu preciso me preocupar com isso. Questão financeira, a gente veio com dinheiro pro pior dos casos, entendeu? Tipo, se os dois ficassem desempregados aqui e o dinheiro fosse acabar, o que iria acontecer? Porque, você tá num país, você não conhece ninguém, você não sabe como são as leis exatamente, se é difícil arrumar trabalho, se não é, você lê coisas na internet, você ouve pessoas falando, mas você não sabe, de fato, né? Já é uma insegurança pra gente num lugar confortável, né, do nosso país mesmo. Você vir pra fora, isso muda bastante. Então, enfim, tentando resumir, sim, por diversos momentos eu tomo decisões sem pensar. Isso acho que eu não sei, acho que todos nós acabamos sendo assim, né? A questão é o quanto isso impacta, né? De fato, né? Se você tá tomando decisões sem pensar e aquilo tem um impacto grande negativamente pra você, alguma coisa precisa ser alterada, né? Mas ainda bem que até hoje eu acho que nas minhas decisões nenhuma impactou negativamente, assim, a ponto de eu pensar, tipo, eu preciso mudar completamente minha forma de planejar as minhas coisas, ou enfim, né? Claro, eu já tomei várias decisões erradas, tipo, acho que isso a todo momento, né? Dia a dia eu já acabo tomando decisões erradas, mas enfim, a questão é do quanto isso te impacta, né? Cara, e assim, voltando pra nossa linha temporal, você estava no Brasil, você fez algumas viagens para a Europa para conhecer pai e tal. Como é que você foi parar em Sydney? Tipo, eu troquei ideia com o João, né? O João falou que foi para Hong Kong, trocando ideia com a esposa dele, né? Namorada e esposa. Que eles chegaram à conclusão lá de que Hong Kong seria o melhor para os dois e acabaram indo para Hong Kong. E para você foi a trabalho também? Não, na verdade você deixou o seu trabalho, né? Quanto mais tempo mais foi o de chegar à Austrália? Foi assim, enfim, também foi, né, com a minha namorada, a gente se conheceu e a gente já tinha essa mesma cabeça de viagem, né? E quando eu tava na Europa, na última vez, isso em 2016, eu acho, eu pensei assim, tipo, uns lugares que eu comecei a pesquisar, né? Pesquisei Canadá, pesquisei Austrália e Nova Zelândia, né? Eu acho que o João até comentou isso no episódio dele em relação ao idioma, né? A Europa também teve esse bloqueio em relação ao idioma, né? Então ali eu pensei, eu não quero, né? Tipo, eu já sou velho, né? Eu falava, e até tem a brincadeira com os meus amigos, né? Que eu também sou meio, sou tiozão, reclamo de muita coisa. E eu não queria mais isso, né? Eu falei, eu preciso eu vou pra um lugar que, se um dia eu for, eu vou pra um lugar que já fale a língua inglesa, sabe? Porque já tá meio caminho andado, né? Apesar de eu falar mal até hoje ainda, mal e falo português bem, mas eu queria se fosse pra ir, seria pra um lugar que já falasse a língua inglesa. E daí, quando eu conheci ela, que a gente comentou, né? De viajar só, né? Tipo, a Austrália me parece um país muito legal. Eu tinha um primo que já tinha morado aqui, já tinha me falado diversas coisas boas daqui, e algumas ruins. E aí eu falei, eu quero ir pra lá e quero conhecer, né? Só que a Austrália sempre foi pelo menos pra mim, assim, nas pesquisas, me parecia ser um lugar meio inalcançável, assim, tipo, em relação a outros países de língua inglesa, né? Falavam que aqui era mais difícil, o visto era mais complicado, era mais caro e não sei o quê. E aí eu lembro que a gente conversando, a Marcela falou pra mim e falou assim, já que a gente tá investindo e tá gastando, já vamos tentar no lugar que a gente quer mesmo, independente se ele é difícil ou não, porque já que é pra arriscar, vamos com tudo, sabe?
E aí acho que essa foi a decisão final, assim. A gente tava em dúvida, né, entre a Austrália e a Nova Zelândia, no fim das contas, já tinha descartado o Canadá, por conta do frio, enfim. E esse processo, e aí eu cheguei na minha empresa que eu trabalhava, e aí eu falei, ó, eu tô indo fazer um intercâmbio, é de 4 meses, tô comunicando aqui que mês que vem, passei o dia lá, vai ser o meu último dia, não sei o quê. E aí eles viraram pra mim e falaram assim, você consegue trabalhar de lá pra gente? Isso nem passava pela minha cabeça, sabe? Porque eu já tinha tentado isso lá atrás, na minha outra empresa que eu trabalhava. E quando eu cheguei pra falar com eles, eu já cheguei pedindo as contas, sabe? Tipo, nem esperava que ele fosse me oferecer, né? E aí ele falou, ó, se você conseguir e tal, eu falei, ó, tipo, eu consigo, eu fiquei até surpreso, né, de você me falar isso, mas é por conta do fuso horário e tal, se tiver tudo ok pra vocês. E aí eu falei, só que eu tô indo pra estudar, então eu não vou conseguir trabalhar tempo integral pra vocês, né, por causa da lei daqui, quem é estudante você não pode trabalhar, mesmo que você ache que seja pra fora, enfim, eu não queria arriscar nada, sabe. E aí eu falei pra eles, ó, e a questão do tempo também, né, de a correria e tal. E aí eu falei, ó, só preciso de uns dias então pra me adaptar lá e depois a gente entra em contato. E acho que eu fiquei umas 2 semanas aqui até me ajeitar. Eu voltei a falar com eles e eu continuei trabalhando pro Brasil, né? Fazendo como freelancer mesmo, né? E para essa empresa. E aqui tudo começou a caminhar, sabe? Mas a decisão foi ali mesmo, alguns meses antes, na verdade, de a gente finalmente vir, assim, né? Não foi um negócio planejado com, sei lá, 2 anos de antecedência, 1 ano, como muita gente faz, né? A gente acabou ali planejando meio que menos de 1 ano. E deu tudo certo, assim. Que, tipo, foi na correria, mas deu certo. Mas todo esse processo, né? Como a gente aplicou, a gente meio que não contou pra ninguém, né? Porque a gente não sabia se ia dar certo. A gente aplicou pro visto, né, de estudante e precisa ser aprovado, tem todo um processo burocrático por trás. E aí quando saiu a resposta, a gente meio que contou pros amigos e tal. E aí eu fui no meu trabalho e falei, né? Mas enfim, acabou dando certo, né? Isso facilitou bastante também a gente se estabelecer aqui, né? O fato de eu ainda continuar pro Brasil, né? Mas chegou um determinado momento que não dava mais pra manter, né? Porque a moeda é muito diferente, tinha que mandar dinheiro pra cá. E aí eu falei, eu preciso começar a procurar alguma coisa aqui, né? E acabei encontrando um trabalho aqui que me deu a oportunidade de aplicar para o visto, né? De residente mesmo da Austrália. E no fim deu tudo certo. Mas a Marcela trabalhava aqui? Ou não? Então, esse também foi um ponto-chave, porque ela é formada em artes, e ela trabalhava eu estava trabalhando numa escola, né? Educação infantil, e já estava muito difícil para ela conseguir emprego, né? E ela ficou por muito tempo assim trabalhando em empregos temporários, né? Então ela conseguia trabalhar, né, no Sesc, né? Lugares assim, em eventos que vai durar 1 mês e tinha esse emprego dela lá, trabalhando nessa escola, mas também não era integral, né? Era em alguns dias por semana. E aí ela falou, eu acho que uma experiência de morar fora, né, e melhorar o inglês, a hora que voltar, tipo, você tem muito mais oportunidades, né? Então seria uma coisa boa também. E isso, assim, mudou completamente, porque chegando aqui, apesar dos contratempos no início, né, na vida de estudante aqui, que você tem, aqui você chega, você trabalha de qualquer coisa, o que aparecer você tá pegando, sabe? Então ela trabalhou em diversos empregos, e até que ela conseguiu, quando a gente foi renovar, né, o curso dela, quando a gente foi renovar o nosso visto para estender mais, né, como estudante, ela resolveu fazer um curso na área dela mesmo, né, de pedagogia, né, e aí ela se aplicou pro curso, ela arrumou um emprego. Foi, tipo, muito rápido. Na área, né? Antes ela trabalhava, tipo, em outros lugares. Trabalhou em restaurante, trabalhou em eventos esportivos, que aqui era muito comum, né? Agora meio que tudo fechado, mas... E aí, quando ela aplicou pro curso dela, ela já arrumou um emprego na área. Então, tipo, essa diferença foi muito grande, assim. No Brasil, ela fazia faculdade também e tal, mas o emprego tava complicado. Mas isso, assim, isso é experiência nossa, né? Eu sei que pode mudar de pessoa para pessoa. A gente conhece muita gente aqui que a história foi diferente, enfim.
e mesmo no Brasil, né? Mas a nossa experiência foi essa. Ela, pra mim, ficou marcado. Assim, ela aplicou pro curso, ela arrumou emprego. E o que pra ela no Brasil estava sendo bem complicado. Porque no Brasil é meio complicado pra quase tudo, né? Tipo assim, eu trocando ideia com os jogadores que estão fora, né? Com o Caio, com o Maicon. Complicado o futebol aqui. Olha que aqui é dito como o país do futebol, né? Então até tipo assim, se no país do futebol você não consegue se desenvolver como atleta, pô, como é que vai ter esperança, né? Então os caras acabam que saindo fora e encontrando oportunidades fora. E isso que você falou é muito legal para quem tá ouvindo a gente, que realmente, velho, não é uma regra, né? Não existe regra, na verdade, para isso, né? Até porque a gente está falando de vida e cada um tem a sua, e também a gente está falando de alternativas e caminhos distintos, né? Tem oportunidades que para uns vai dar super certo, para outros vai ter mais dificuldade, e acaba que o ponto principal, eu acho, de tudo isso é você se entender e entender para onde você está indo. Eu acho que isso aí ficou claro que você sempre teve na cabeça, né? O que você queria e é o lance do equilíbrio que eu falei lá atrás. É o lance de você equilibrar entre o que eu tô fazendo e para onde eu tô indo também. Porque você tendo clareza do seu caminho, porque embora a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? A gente sabe que de coisas que são meio que não inalteráveis. A gente sabe, pegando um exemplo bem chulo para explicar isso, a gente sabe que se a gente acordar, muito provavelmente vai ter sol, né? O sol vai aparecer. A gente sabe que vai ter dia, que as pessoas vão sair das suas casas para trabalhar. E seja meio que na vida também tem meio que isso. Na vida a gente tem algumas diretrizes que vão apontar para isso. Óbvio que não é uma regra, vai mudar algumas coisas, mas as coisas vão acontecer. E Glauco, como é que é? Você mora em Sydney, né? Na Austrália? Isso. Como é a vida aí, mano? Fala um pouquinho pra gente, pra curiosidade minha, eu acho pra quem tá ouvindo também. Como é que é a vida aí? Porque, tipo, é Oceania, né, velho? Do outro lado do mundo. Sim, Eu vou tentar deixar o assunto em relação à pandemia de lado, porque, né, a realidade é diferente, mas quando a gente chegou aqui, a vida, né, tava fora de tudo isso e, cara, acho que a experiência, como eu falei, acho que lá atrás, depende muito de cada pessoa, assim. Acho que tem lugares que eu já fui, que eu conheci outras pessoas que foram, e conversando com elas, cada um tem uma visão um pouco diferente, assim. Eu não conhecia muito, né, de Sydney em si, só o que o meu primo tinha comentado, e por pequenas pesquisas que eu tinha feito, né? Na verdade, eu pesquisava mais o país como um todo, porque a gente não sabia se viria para Sydney, né, quando a gente decidiu vir. Existia a possibilidade de ir para outro lugar, porque o governo às vezes dá incentivo se você, para vistos futuros, se você estiver morando naquele determinado lugar por um tempo, você tem mais facilidade, né, para aplicar, e porque eles estão querendo expandir, né, então, tipo, se você for para áreas mais remotas, você tem mais chance, né. Então, foi meio que tudo na surpresa, assim. Obviamente conhecia os pontos turísticos, né, a Opera House e a ponte, e ali, tipo, a gente chegou no nosso segundo dia aqui, o terceiro dia, um amigo nos levou para dar uma volta e conhecer já, né, esses pontos. Só que hoje, para mim, é uma cidade um dos melhores lugares, assim, que eu já fui, em termos de natureza, tem muita coisa. Mesmo, tipo, no Brasil, eu lembro que, na minha memória, assim, era o Rio de Janeiro e Florianópolis, foram duas cidades que eu visitei que eu fiquei encantado, assim, com essa mistura de cidade muito urbana com natureza a todo momento, sabe? Você andando por ruas ali, daqui a um pouco você cai numa parte muito verde, cai numa praia, e Sydney eu colocaria um pouco assim, né? Tem muita natureza próxima à cidade mesmo, e, tem milhões, exagero meu, mas tem muitas praias aqui, se eu não me engano são mais de 100 só em Sydney, e a cada momento, assim, a gente acaba conhecendo uma coisa nova, sabe? Tem um parque nacional aqui que não é
muito longe, você chega de trem, e ele é gigantesco. Eu já conheci 2 partes dele. E tem muita trilha, eu gosto muito, né? Por conta da viagem que eu fiz, eu gosto de explorar muito, né? De caminhar nesse sentido. E aqui tem muita coisa para fazer nesse aspecto, né? Obviamente, os pontos turísticos, mesmo se você está viajando, eu acho que talvez não sejam muitos. Mas para quem gosta dessa vida um pouco mais de natureza, assim, de a paisagem, eu não tenho do que reclamar, assim. É um lugar que a gente gosta muito. Você tem milhões de opções de praia, como eu falei, o acesso não é complicado, comparado, né, ao Brasil, eu digo. Não existe... tem, acho que, uma praia, que se eu não me engano, que você chega de trem de fato, mas as outras você sempre tem que pegar um ônibus, assim. Mas, assim, sei lá, vindo do Brasil, pra mim, tá ótimo, sabe? Tudo funciona, assim, nesse aspecto. Eu não moro na praia, né, especificamente. O lugar que eu moro fica mais ou menos de transporte quase 1 hora. A praia mais perto, na verdade, eu chego em 30 minutos. Mas as que a gente mais frequenta, a gente leva em torno de 1 hora, né, de transporte público. Então, isso eu contando, saindo de casa até chegar na praia. Então, é isso, assim, tipo, a gente tá aqui em casa, às vezes, no final de semana, e fala, vamos pra praia hoje? Vamos, pega as coisas e põe na sacola, põe na mochila e bora, sabe? Às vezes encontra um amigo e tal ali, já combina e vai, assim. Então, e tem uma mistura também, né? O centro de Sydney, assim, tem um contraste, né? Existem prédios antigos e prédios muito novos, né? Muito modernos. É um lugar pequeno comparado a São Paulo, né? Em termos de população mesmo, acho que na grande Sydney, como total, deve ser em torno de 5 milhões, arredondando, né? Em São Paulo eu sei que gira em torno de uns 12 milhões durante a noite, que a galera costuma dizer, né? Porque durante o dia esse número vai para mais de 20 milhões. Então é uma realidade totalmente diferente, assim, para mim. Mas eu sei que para outras pessoas do Brasil, aqui tem muita gente do sul do Brasil, não tem esse impacto tão grande, sabe? Acho que para quem vem em São Paulo, acho que acaba sentindo isso. E para mim isso é o suficiente, como eu falei, a minha experiência, sabe? De você não ter um lugar muito cheio, então você pega o transporte, mesmo no horário de pico, não é aquela coisa que para quem é de São Paulo vai saber do que eu tô dizendo. E você já deve conhecer, talvez já deve ter até visto essas brincadeiras que o pessoal fazem, né? Da foto da Praça da Sé às 6 horas da tarde. Você não vai ver isso aqui, assim, a não ser que tenha tido algum problema, assim, às vezes dá uns problemas no trem aqui, mas é isso, assim, essas pequenas coisinhas que hoje em dia pra mim já tem mais importância, sabe? Tipo, que eu falei de fases da vida, eu tô nessa fase de eu quero relaxar agora, sabe? E aproveitar o quanto eu conseguir, assim. Mas Sydney, acho que é isso, assim, é muita natureza, praia, pra quem gosta disso, pode vir que não vai se arrepender, assim, sabe? Não tem os animais perigosos da Austrália, como todo mundo costuma dizer aí, né? Até tem, mas tipo, não é essa coisa, esse mito todo que todo ser vivo aqui quer te matar. Não deixa de ser verdade, mas também não é uma verdade absoluta. Tem alguns estereótipos, né? Inclusive, até o que eu ia falar agora é um dos estereótipos que eu tenho uma ideia pré-concebida na minha cabeça. Eu não sei se é por conta da mídia também. Que a Austrália é um lugar muito frio e é só frio e é gelo, é congelante o tempo todo. Mas pelo que você tá me contando, não, né? Tem muitas praias, né? Não, pelo contrário, é bem quente aqui, porque assim, a população da Austrália, ela né, está localizada em torno das costas, né? O país, se você olhar no mapa, ele é gigantesco. Territorialmente, eu não sei se ele é um pouco menor que o Brasil, ou se a diferença é muito grande, mas ele é bem grande, porém é muito deserto, né? Se você olhar o mapa, você vai ver que no meio todo dele ali é muito deserto. Então esses lugares são quentes, né? Aqui eu costumo dizer que é bem parecido com o Brasil. Por exemplo, Sydney, a gente tá numa região que seria mais ou menos, se você olhar no mapa do Brasil, assim, entre São Paulo, assim, e Minas, talvez. São Paulo, Rio, Minas, é mais ou menos essa região, assim, sudeste, né?
Em termos de temperatura também, aqui tá inverno agora e tá meio friozinho, sabe? Mas se você for mais pro sul, né, pra Melbourne, lá já é mais frio, por exemplo. Agora, se você for pro norte do país, que é o que eles chamam do território do norte, lá é quente o ano inteiro, assim, tipo, não tem, só tem uma estação do ano, né? E pro nordeste aqui também é quente o ano inteiro, só que tem algumas partes ali que acabam no inverno fazendo, sei lá, 18, 19 graus, sabe? Enquanto aqui em Sydney a gente já pegou temperaturas aqui já quase próxima, sei lá, 5 graus, por exemplo. E até acho que próxima de zero. Tem uns lugares próximos aqui que tem neve. A Austrália, na verdade, ela é conhecida por ser um lugar quente, né, no geral. Mas a gente viajou recentemente para um lugar que fica a 5 horas daqui de Sydney. E a gente foi pra neve, sabe? Tipo, pra mim foi surreal isso. Que eu não esperava, assim. Quando eu só fui descobrir isso, na verdade, pesquisando sobre a Austrália na hora de vir pra cá, que a própria agência até tinha comentado, tem um lugar lá que você faz uma excursão, que eles te levam pra neve. E aquilo pra mim foi muito diferente, assim. Mas a gente tá conhecendo aos poucos, sabe? Os primeiros anos nossos aqui, em relação a financeiramente, assim, a gente tava se segurando muito pela questão do visto. Então a gente acabou não fazendo muitas viagens. E a gente tava começando, né? Aí veio a pandemia e tal, mas aqui ficou por muito tempo muito tranquilo em relação a casos. Então a gente começou a viajar pelo estado aqui, né? Então a gente conheceu bastante coisinhas, assim, próximas, que dava pra você fazer um bate e volta, sabe? A gente foi pra um lugar muito sensacional, assim, de umas montanhas, chama Blue Mountains. E a gente fez uma trilha por lá e tal, foi muito bom. E esse foi num dia, pegou o trem, 3 horas, né, de viagem pra ir, 3 horas pra voltar. Ou seja, só nisso a gente perdeu 6 horas, né? Mas passamos o dia lá, conhecemos tudo ao redor ali, né? Fizemos essa trilha, tem muito mais coisas pra explorar lá, com certeza eu quero voltar. Mas é um lugar acessível, sabe? A gente pegou o trem, pôde ir, voltar. E aqui tem um esquema que de domingo a passagem fica bem mais barata, praticamente metade do preço. Uhum. E para incentivar, né, as pessoas a explorarem, né, mais lugares. Então a gente costumava fazer isso, pegava o domingo e ia conhecer um lugar novo, sabe? Que era um pouco mais afastado e deixava, tipo, sábado, por exemplo, para conhecer lugares mais próximos. Então a gente tá conhecendo muita coisa ainda. Então a Austrália tem muita coisa para explorar. E aquela minha pergunta que eu sempre faço com quem mora fora do Brasil, que é o lance da comida, né? Que para nós acreanos, na verdade para nós nortistas é muito característico, né? Quem é do norte, quem é do nordeste também, o lance da comida. E nós acreanos somos muito apegados com a nossa farinha. A farinha para nós é um prato indispensável, tem que ter. E aí é algo até que todo acreano que sai daqui, velho, reclama, que chega no São Paulo, por exemplo, até os meus amigos que estão morando em Palhoça, fala, caramba, que falta da farinha está sentindo, porque é algo muito característico, assim, né? A nossa farinha, não é a farinha do pessoal de São Paulo. E aí pra você, como é que foi o lance eu não sei se você é apegado à culinária, né, mas como é que é o lance da comida? E eu já vou linkar com a outra pergunta, né? Como é que são as pessoas, né? Como é que são os australianos? Certo. Bom, o lance da comida, eu não sou uma pessoa muito apegada a isso. Obviamente eu gosto de, uma vez ou outra, eu tô afim de comer tal coisa, então eu vou lá, né? Procuro, se conheço um lugar que tenha, vamos lá, ou se dá pra fazer, se não é muito complicado, tenta fazer em casa. E aqui também a cultura é um pouco diferente, assim, do Brasil. Eu lembro que, comparado a São Paulo, mas acredito que deva ser... É comum quando você trabalha num lugar, você mora longe da sua casa, então não dá pra você... Né, muitas vezes não dá pra você voltar até a sua casa, fazer sua comida, comer, enfim. Então tem essa cultura de, tipo, você tem um cartão no Brasil, né? O Vale Refeição, e você usa ele pra almoçar no dia a dia, enfim. E aqui não tem isso, né? E aqui é bem comum as pessoas levarem marmita mesmo pro trabalho e comer no escritório, tipo... Isso eu já tinha visto em outras viagens fazendo, eu já sabia disso, né? Você vê, você tá na Europa, você via muita gente na hora do almoço parando em qualquer parque, tirando o cara de terno e gravata tirava uma marmita da mochila e comia ali no parque sentado, sabe? Ouvindo música ou às vezes com amigos, assim.
Então eu já meio que sabia dessa cultura. E aqui a gente meio que começou a viver isso, sabe? Então, tipo, a gente ia pro curso de inglês de manhã, então levava a marmita, deixava lá na geladeira, chegava o horário do almoço, abria, comia lá e tal. E aí você vai se acostumando com isso. Eu não sou muito nesse lance. Eu como o que tiver, assim, nesse sentido de... É óbvio que eu tenho minhas frescuras pra certo tipo de comida, mas assim, eu não ligo de comer, sabe? Eu não exijo que tenha o melhor sempre. E é meio que a gente entrou nessa cultura, assim. Então, pra mim, comida mesmo nunca foi muito difícil. Mas eu acho que aqui, eu vejo muita gente reclamando, principalmente quem não conhece outros lugares, assim. E eu entendo completamente. O que eu acho que foi vantajoso pra mim foi ter conhecido outros lugares. Então, tipo, a Europa eu achei muito mais complicado de conseguir certos tipos de alimento do que aqui. Porque lá a carne é muito mais cara, alimentos mais frescos, né? Como muitas coisas são importadas às vezes, então fruta era caro, carne era caro. E aqui já não é essa a realidade. Mas é claro que não é como o Brasil, entendeu? Mas pra mim não impactou muito não, assim. Fora que a gente consegue ter acesso aqui a muitas coisas do Brasil. Então, cara, se eu quiser eu vou lá e compro um açaí, sabe? Tem vários lugares aqui que vende. Ou eu, tipo... Mas o açaí paulista, tá? Só pra deixar claro, não é o açaí que o paulista modificou, né? Que aí é com xarope de guaraná, enfim. Não é igual do norte do Brasil, né? Norte e nordeste. Mas eu, às vezes, tem uma loja aqui que vende também, que é uma loja de brasileiros, eu compro o pote mesmo pra ter em casa. Então, no verão, eu sempre vou lá, deixo um pote na geladeira, porque às vezes eu quero ir lá e comer, sabe? Tem coxinha, tem lugares que vendem coxinha aqui. Agora tem pizzarias que fazem o estilo mais parecido com o do Brasil, assim, de São Paulo, e principalmente, né? Porque a pizza é diferente, né? O brasileiro costuma colocar bastante recheio na pizza, né? E a pizza fora do Brasil, principalmente seguindo mais o estilo italiano, ele não é tão recheado. Então, tipo, pra mim não foi bem assim. Eu sei que, tipo, por exemplo, pra Marcela, ela sente, assim, algumas coisas, né? E outros brasileiros que moram aqui também, a gente conversando sempre, tem um amigo meu que ele fala, já me fez uma lista, às vezes, eu sinto falta disso, daquilo, que não sei o quê. E muita gente fala que também não é o mesmo gosto, né, não sei o quê. Eu tenho uma coisa um pouco mais polêmica, que eu acho que é o tempero, sabe? E outras vezes a gente tá acostumado a comer a comida da nossa mãe, da nossa avó, sabe? Que tem aquele toque especial. E você meio que você compara isso. Você tá comparando a sua comida caseira da sua mãe com uma comida industrializada daqui, né? E às vezes eu ia em restaurantes no Brasil, assim, né? Esses por quilos, que a comida não era boa também, mas enfim. Eu acho que de comida nunca foi um problema pra mim, não, cara. Em relação aos australianos, eu tenho pouco contato. Isso é uma característica, talvez, também de Sydney. Aqui tem muita gente de fora, tem muito imigrante, então, principalmente da Ásia. No meu trabalho, são 2 australianos. E tem um, na verdade, que ele nasceu, mas ele foi criado nasceu na Austrália, mas foi criado no Canadá, então até o sotaque dele é um pouco mais norte-americano, assim. E o restante lá são todos imigrantes. E conheci alguns outros que eu conversei mesmo e tal. Não tenho amigo mesmo próximo, assim, que seja. Mas é engraçado até falar isso. A gente às vezes acha que a pessoa não é australiana, mas a pessoa nasceu aqui por ser ter a família de outro país, sabe? Tem muito isso. Às vezes você fala assim, você é de onde? Eu falo assim, eu sou australiano, eu nasci aqui. Aí você fala, mas você falou que a sua família é italiana, sei lá, ou é irlandesa, por exemplo. Mas não existe muito essa, sabe? Tipo, às vezes a gente se pega meio que confuso nisso. Mas, de fato, então, tipo, até brasileiros, o filho... Se a pessoa já é residente aqui, o filho nasceu aqui, o filho já é australiano, entendeu? Só que ela cresceu naquela cultura ali dela ainda brasileira, ou, sei lá, de algum outro país. E aí, às vezes, a gente conhece uma menina, na verdade, que é australiana, só que a família dela é da Eslovênia. E às vezes, no jeito dela falar, ela mesma parece que ela não se considera australiana, sabe? Até engraçado isso. Mas ela nasceu aqui, enfim, foi criada aqui. Mas eu acho que tem muito essa coisa de como tem muito imigrante, as pessoas ainda ficam apegadas às suas culturas, sabe?
E se você olhar, o australiano, de fato, ele é descendente dos britânicos, né? Então, a não ser que seja um aborígena mesmo, né? Que são dos nativos daqui, de fato. Eu tenho uma oposição um pouco complexa e polêmica em relação a isso, assim. Eu acho que é difícil a gente eu não gosto muito de definir pessoas nesse sentido, assim, sabe? Que eu acho que esse lance de ser ligado muito a uma nação ou outra, assim, acho que no momento atual, assim, no mundo globalizado, a gente tá tendo muita dessa coisa mais de misturas e acredito que em algum momento não vai mais existir essa, sabe, de definição, você é isso ou aquilo. Eu acho que somos seres humanos, sabe, no fim das contas. Mas isso sendo dito, assim, no geral aqui eu acho as pessoas muito simpáticas. Não é um dos países que eu conheço que é uma das pessoas mais simpáticas do mundo, eu colocaria assim. Mas eu não tive nenhum problema com ninguém, assim, de fato. Pelo menos não daqui, né? Já tive alguns problemas com pessoas de outros lugares, mas por questões culturais, de ser diferente mesmo, mas assim, ser maltratado num estabelecimento ou no dia a dia, assim, eu acho que, pelo menos pra mim, não, mas eu conheço outras pessoas que tiveram, então é complicado. E, inclusive, em relação a pessoa volta a falar assim, né, pra pessoa, volta pro seu país e tal, mas na minha experiência, por enquanto eu não tive isso, entendeu? Pô, massa, mano. Esse lance da comida pra mim, eu não sei, pra mim é uma grande dificuldade, mas assim, eu sou um cara que me adapta também, eu sou um cara sem frescuras, assim, pra tudo. Eu troquei ideia com o Michael falou que, é até engraçado quando ele falou, que lá na Lituânia, onde ele mora, né, não tem boi, não tem carne de boi, é só porco e frango. E aí chamaram ele pra um churrasco onde não tinha carne. Nossa. Carne de boi, era um churrasco de frango, sabe? Era frango. E aí eu falei, caraca, velho, que diferente, né, assim. E ele é onde que ele é de Curitiba, ele é do Paraná, ali onde o pessoal gosta de um churrasquinho. Ele falou, caramba, que diferente, né? Você não teve esse conflito no caso, né? Aqui até tem um pouco, assim. Os australianos também têm uma cultura de fazer churrasco. Tanto que aqui você vai nos parques e praias, tem churrasqueiras públicas que você pode usar. Então você pode levar a sua comida, chega lá e faz lá na hora e tal, e divide, né, com as pessoas. Sempre é normal você estar lá fazendo, chega uma pessoa e fala, você vai demorar muito aí, posso colocar uma carne aqui também? Aí você fala, só terminar essa aqui e você põe. Aí a pessoa vai, coloca, daqui a pouco ela sai e vai pro lado dela e você continua lá. Eles têm essa cultura ainda de churrasco, só que, é claro, é diferente do nosso, né? Não é a mesma coisa. Eles fazem outras coisas também, faz porco, camarão, às vezes. Mas aqui, assim, pra gente, pro brasileiro, é até fácil, assim, a carne não é cara. Você comprar, por exemplo, uma picanha, que é bem fácil de achar aqui até, e pelo menos no que eu esperava de outros lugares, assim, pra mim, eu acho bem tranquilo de achar. Não é, tipo, caro, como eu falei. E então, acho que em relação ao churrasco, e assim, é diferente também, tá? Por exemplo, o churrasco eu sou de São Paulo, a gente faz de um jeito. E aqui eu conheci muita gente do sul do Brasil e o churrasco deles é diferente do jeito que eles fazem. Então tem muito isso também, sabe? E aí não tenho nem o que falar, assim, é muito bom, assim. O pai de um amigo nosso veio visitar eles aqui, né, na Austrália, e ele ficou lá com a gente, né, a gente dividiu o apartamento na época e foi quase a semana inteira de churrasco, assim, porque eles são gaúchos, né, e assim, sensacional, assim. Tem outro amigo aqui que ele é chefe, ele também é do sul e às vezes eles faziam churrasco também. É bem diferente do jeito de fazer. E eu sei que em diversos lugares do Brasil essa coisa muda, né? Como nem você falou aí da farinha, é diferente dependendo do lugar que está no Brasil. O açaí é diferente. Que nem a mandioca, o aipim, a macaxeira. Cada região do Brasil chama de um jeito. E o modo de preparo é diferente. Eu acho que é essa a vantagem do Brasil, assim. Eu, por exemplo, sou muito fã da comida mineira. E algumas coisas da comida nordestina. Vai depender muito. Então, mesmo no Brasil, dentro do Brasil, se você vai para certos lugares, você vai sentir essa dificuldade, né?
é algo que não é o que vai, não é um fator determinante pra mim, sabe? Existem outras coisas na hora de, quando eu decidir por um lugar, sabe? Que vai me fazer mais impacto na minha decisão do que a comida. Mas eu sei, eu até entendo pessoas que acabam voltando, né, por conta da comida, assim. Eu acho que o principal fator que as pessoas acabam... Acho que até o Caio falou no episódio dele, algumas coisas assim, né, da dificuldade, né, de você estar sozinho num lugar. Pra mim, eu tive a vantagem de estar com a minha namorada aqui, e isso ajudou bastante. Agora, ele contou lá que ele tava sozinho, né, cara, e eu acho que a comida, não só a comida, mas eu acho que essa experiência de... você começa a se apegar a pequenas coisas, sabe? Você tá sozinho, você tá longe de todo mundo, aí a comida te traz uma lembrança boa também, porque queira ou que não, a comida te lembra de momentos da sua vida importantes, sabe? Eu acho. Eu tenho essa visão. Pode parecer meio maluca, mas eu acho que tem muito isso, assim. Às vezes a gente lembra de uma comida gostosa, mas sei lá, por causa de um momento da vida que a sua avó fez, ou o seu pai, ou sua mãe, ou seu primo, sei lá, ou um amigo seu que fazia uma comida muito boa. Então acho que ela tem essa ligação também, pelo menos na minha opinião, assim. Não, mas é muito isso, porque assim, ó, eu tenho mais facilidade, inclusive, de gravar com gente que fora do Brasil, agora que eu lancei alguns convites, né, pessoal, porque eu tenho um público também que fora do Brasil, eu tenho um público em Portugal, eu tenho um público nos Estados Unidos, inclusive os Estados Unidos é o segundo país que mais me escuta, no podcast, né? Primeiro é o Brasil, segundo é os Estados Unidos, e aí depois vem vocês, né? Austrália, aí Hong Kong, por causa do João, aí vem um rankingzinho aí da galera. E esses são brasileiros que moram fora do Brasil e eles querem ouvir algo daqui do Brasil, né? Eles acabam chegando no meu podcast para ouvir histórias de gente daqui e de realidade daqui, para matar um pouco dessa saudade. E o caso do Caio, mano, é mais complicado ainda porque ele morava no interiorzão, né, da Croácia, né? Interiorzão lá, tipo, uma cidade capital, e tava sozinho. Um episódio que eu gravei também com o Maico. Eu tô falando muito do episódio do Maico porque é o mais recente, né? Você ainda não foi ao ar, mas você vai ouvir. Quando esse episódio for ao ar, o dele já vai ter ido ao ar. E o Michael também falou isso quando eu gravei com o Michael. Ele tá num alojamento do clube lá, junto com mais 2 brasileiros. Então quando eu chamei ele pra gravar, ela era de noite, que era de dia, e ele super aceitou. Foi muito tranquilo ele aceitar, porque ele matando um pouquinho da saudade também de conversar com o brasileiro, que lá ele diz, tá tentando se habituar à língua de lá, que é muito complicado de se falar o idioma. O pessoal da Lituânia é muito complicado, é um monte de consoante. Sim. E, cara, ainda nesse negócio, pra gente fechar esse negócio de comida, dentro do Brasil já é complicado mesmo, porque eu lembro eu namorava com uma menina que ela era do Maranhão, e uma vez ela me falou sobre o lance do Guaraná, né? Porque pra nós acreanos, Guaraná é o refrigerante, né? A gente sabe que é uma fruta, né, e tal. Mas para nós, acreanos, o Guaraná, você fala, vai comprar um Guaraná ali, você fala para alguém, é um refrigerante, é a marca do refrigerante. O cara vai lá comprar um refrigerante de Guaraná. Para os amazonenses, Guaraná é a fruta, né? Para eles lá é bem típico de lá, o Guaraná. E aí ela me falou de uma outra coisa que significa Guaraná, que para mim era fora de cogitação, que é tipo Guaraná, tipo um açaí cremoso, né, sei lá, é um monte de coisa misturado. Ela falou, esse aqui é um Guaraná. Aí eu falei, não, um açaí paulista. Isso pra mim é um açaí cremoso, aqui no Acre a gente chama de açaí cremoso, que alguns acreanos mais radicais, né, eu não faço parte dessa galera, mas tem alguns acreanos radicais que falam que aquilo ali nem açaí aquilo ali é um congelado. E aí, mas enfim. E ela me falou disso, eu falei, caramba, Guaraná, velho, sério que você chama isso aí de Guaraná? Então, é meio complicado, assim. Até dentro do Brasil já tem essa coisa diferente de comida, né? Ah, sim, com certeza. Esse do açaí, pra mim, é foda, assim. Tem muita gente que não gosta, né, de açaí, porque falam que tem gosto de terra, enfim, nunca entendi essa analogia, mas o açaí mesmo, eu já peguei um açaí vindo do Pará, eu tenho um amigo que a esposa dele é de lá,
E uma vez ele trouxe pra mim, né? Ele trouxe 2 sacos do açaí puro mesmo. E aí eu abri e falei, vou experimentar o puro. Porque eu sei que lá eles comem com comida, né? Que eu já conheci uns paraenses também, a gente come com comida o açaí mesmo, né? E aí eu coloquei na boca assim e, nossa, é completamente diferente. E o que dá o gosto pro açaí é os milhões de coisas que a gente coloca, né? Pro açaí paulista, tá? Assim, eu falo paulista porque eu sou de São Paulo, tá? Mas eu não sei se em outros lugares do Brasil é igual. Porque eu acho que eu só comi açaí no Brasil em 3 lugares diferentes. Em João Pessoa, e parecia ser a mesma coisa, cheio de mistura. Em São Paulo mesmo e em Santa Catarina. Então, eu não sei se em outros lugares aí costumam fazer isso, mas eu mesmo não gostava de colocar tanta coisa. Eu pedia... O padrão é vir com um xarope de guaraná e aí você vai colocando coisas, né? E eu pedia sempre ele puro, no máximo com alguma fruta, assim, mas mesmo aqui, os que vendem aqui em Sydney, eles vêm com diversas frutas misturado, granola, esse tipo de coisa. Eu sempre peço pra vir sem nada, assim, açaí puro, entre aspas, né? Ele só tá ali com a mistura do xarope de guaraná pra dar o sabor doce pra ele, né? Mas eu acho que é isso, a cultura brasileira, o país é muito grande, né? Então vai ter sempre essa diferença de cultura e de costumes, e a comida é uma delas, né? E você ter alimentos que tem um nome em cada região, né? Eu acho isso legal até, eu acho bacana. Eu amo isso, inclusive. Os paraenses, porque o açaí tem que respeitar que o açaí é de lá, né? Os paraenses, eles já são diferentes para nós, de nós, acrianos, né? Porque aqui é comum a gente tomar açaí com farinha, né? Por isso que a gente ama farinha, velho, tá vendo? Sim. Não tem como fugir. Mas eles também não comem o açaí com farinha lá? Também. Só que para eles é mais comum com comida, né? Com peixe. Porque sabendo que eles comem muito açaí com peixe, né? Tem um lance lá do festival lá que eles fazem e tal. E é com farinha também que eles comem. Só que pra gente pra gente é ao contrário, não é muito comum com comida, entendeu? Se encontrar alguém que come farinha, açaí com comida aqui, a gente olha assim, é estranho. Pra gente é mais comum com farinha. A gente coloca farinha, açúcar e fica uma delícia. Sim. Só, tipo, voltando um pouquinho também, mas em relação à comida daqui, que eu falei que eu não me importo muito, mas assim, uma coisa boa que foi que eu conheci outras culinárias também que eu não estava acostumado, entendeu? Principalmente comida asiática. Então, e assim, comida barata, às vezes você acha na rua, a comida tailandesa aqui é barato, então, que é próximo, né? Comida da Indonésia, eu comecei a consumir pratos que, tipo, mesmo em São Paulo, que você tem uma diversidade muito grande, você acha comida de todo lugar do mundo, aqui é um pouco diferente, assim, né? A própria comida japonesa que a gente está acostumado aqui é diferente. Eu sei que no Japão também é bem diferente, né? Então você tem essas misturas, assim. Tem gente que critica muito, né? Você põe isso, não sei o que, no açaí, ou você põe ketchup na pizza, que nem que o pessoal de São Paulo acho que reclama do pessoal do Rio. Mas, enfim, eu não sei, assim. Acho que é pra ter assunto, né? Eu acho que é bom que mantenha o assunto correndo. Então, eu acho que o que me trouxe positivamente em relação à comida aqui foi conhecer outras comidas que eu não estava acostumado. Eu sou fraco pra pimenta, assim, porque quem me conhece sabe. E aqui eu tô ficando um pouco mais acostumado, porque aqui muita coisa é apimentada, né? Então você tem que meio que tentar se adaptar. Mas eu sempre peço 100, né? Falo, tira. Mas sempre vem. Às vezes tem um lugar que eu comia que a mulher já até me conhecia, que a gente uma vez por semana, né, no trabalho, eu falei que a gente levava uma marmita e às vezes uma vez por semana a gente saía pra comer todo mundo junto do escritório, né, pra fazer uma social e tal. E aí tinha esse lugar que a gente ia e ela falou, o seu é sem pimenta, né? Ela já sabia, eu falei, isso. E o negócio quase me matou, velho. Eu falei, se ela já sabia, ainda assim o negócio foi apimentado, então, pelo menos pra mim, né? Então, tipo, pelo menos essa variedade tá sendo positiva pra mim, assim, de experimentar coisas novas e, enfim, eu não tenho do que reclamar. Você já tomou tacacá? Não. Sabe o que é? Mas você sabe o que é? A música lá da Joelma deixou um pouco famoso pro resto do Brasil, né? Eu vou tomar um tacacá. Mano, tacacá também é paraense. Na verdade, é nortista, né? Aqui no Acre também é muito popular em época de frio. Que é raro frio no Acre, mas sei lá, chegou 20 graus aqui,
O pessoal tá indo tomar tacacá, botando um casaco. Que é uma comida bem típica do norte também, que é um caldo, na verdade, com folha de jambu. O jambu é uma folha que dá uma vibração na boca, deixa a boca dormente, assim. Aí você coloca goma, goma e camarão. Aí você... tem diferença, né? Alguns lugares do norte eles fazem diferente, mas aí você tem a opção de com goma ou sem goma, né? Tem gente que gosta com goma, tem gente que prefere sem goma. Minha mãe sempre, quando ia pedir, falava, tira a goma. E eu, bota a goma. E é uma comida característica do norte, cara. O açaí e o tacacá, eu acho que são duas comidas assim que se você experimentar, velho, dificilmente tem alguém que não goste. Sim, essa eu nunca experimentei. No Brasil, eu ainda não conheço o norte do Brasil, né? Conheço o Nordeste, bastante lugar, mas o norte eu ainda não conheço. Meu irmão conhece, assim, ele já ficou um tempo em Manaus e conheceu. Eu não sei se ele chegou aí pro Acre, viu? Porque ele cruzou a fronteira pros outros países ali, mas agora eu não me recordo pra onde ele passou, mas ele ficou um tempo e tal, ele me contava algumas coisas, mas eu ainda não conheço, eu preciso conhecer. Precisa, velho, não é porque eu sou daqui não, mas na verdade é porque eu sou daqui mesmo. Mas sim. O Acre o norte é muito, muito massa, velho. A minha terra, eu amo muito minha terra por causa disso e a gente tem uma fama de, eu não sei se isso é verdade, né, porque eu não conheço outro lugar ainda aqui, mas eu até preciso conhecer outros estados para eu ter o conhecimento de que isso é verdade, de fato. Mas a gente tem uma fama de ser um povo bem acolhedor. Os acreanos, eles normalmente são um pessoal que acolhe bem as pessoas. Tipo, você chega num lugar e pede água, por exemplo, a gente prontamente te dá água, puxa conversa, entendeu? Eu fiquei sabendo que em outros lugares, tipo Curitiba, né? Curitibano é meio frio, né? Tipo, não tem o costume de fazer amizade com ninguém, é fechado. Enfim, são histórias que me contaram. O pessoal de Curitiba me perdoe se eu estiver errado aí. Mas, enfim, nós acreanos temos a fama de... o pessoal que vem fazer show aqui, por exemplo, o próprio pessoal que vem fazer show aqui falam isso, né? Que fala que o pessoal do Acre é muito acolhedor, acolhe muito bem as pessoas, fala muito bem das pessoas. Eu não sei se é porque a gente é um pouco carente também de atenção do resto do Brasil, né? A gente tá muito à margem, mas todo mundo que vem pra cá, a gente costuma tratar bem. Eu acho que não, assim, eu acho que o brasileiro em geral costuma tratar bem. Pelo menos assim, eu nunca tive experiências muito ruins no Brasil, não que eu me recorde. Se eu não me recordo, então é porque realmente não foi ruim. Porque, assim, isso dos lugares que eu conheço, tá? Por exemplo, você falou de Curitiba, eu não conheço lá, eu nunca fui pra Curitiba, eu conheço Paraná, eu morava lá na divisa, enfim, mas eu não conheço Curitiba, então não posso dizer. Os lugares que eu fui até hoje, principalmente o Nordeste, assim, eu acho, é um pouco mais acolhedor do que o Sudeste, mas tive problemas no Rio um pouco, mas eu não sou desse cara da rivalidade que existe entre São Paulo e Rio de Janeiro, essa coisa, né, da cultura e tal. Uhum. Mas tivemos alguns probleminhas, mas assim, pontuais, nada demais. Mas assim, os problemas mesmo que eu tive foi fora do Brasil. Eu já enfrentei desrespeito e tal. Não vou nem falar de qual país, prefiro não falar, mas do Brasil mesmo, no geral, e mesmo o gringo mesmo, né, a pessoa que vai de fora costuma dizer isso mesmo. A gente tem essa coisa de acolher bem, né, de ter mais esse calor latino mesmo, de tratar bem as pessoas. E nem eu falei, o que me destacou pra mim foi o Uruguai, em termos do povo ser acolhedor lá. Pra mim, até hoje, eu acho que é um dos povos mais simpáticos que eu já conheci. Mas essa é a minha experiência. Tem outros lugares também que eu já ouvi falar que as pessoas são muito acolhedoras também, mas eu ainda não conheço. Então, eu acho que no brasileiro em geral tem essa fama, e eu acho que não é à toa. Eu acho que pode ser sim que o que você falou seja verdade, do Acre, tipo, não tá nessa vitrine, né, que são outros lugares do Brasil, e por isso eles tentam ser mais. Mas talvez isso talvez tenha começado assim, e aí virou meio que uma cultura, e o povo é assim, entendeu? Às vezes é inconsciente, né? Exato, a gente falou esse negócio de ser das atitudes inconscientes, talvez seja uma delas, sabe? E é bom. Bom, quando eu for aí, bom saber. Já tem onde ficar, já.
Opa, aí sim. Cara, vamos falar um pouquinho dos seus gostos pessoais. A gente já falou muito da sua vida e tal. Sim. Mas futebol, você gosta de futebol? Cara, eu já fui apaixonado por futebol. Sério, assim, muito, muito. Hoje em dia não mais. Mas eu me lembro, assim, da minha infância, que nem eu falei, que eu tirava muitas coisas boas. E eu lembro, cara, tipo, os meus pais iam trabalhar e eu ficava em casa, às vezes, sozinho. E eu ficava chutando bola na parede, treinando, sabe? Sozinho, assim, porque eu gostava. E eu tive esse sonho também, acho que como com a maior parte dos brasileiros, né? Quando criança, talvez isso tenha mudado hoje em dia, mas eu lembro que praticamente todos os meus amigos tinham o mesmo sonho de ser jogador de futebol quando crescer. Demorou pra isso bater a realidade, né? E você... Acho que até no episódio do Caio ele comenta um pouco sobre isso. E você falar, tipo, poucos vão seguir, né? E eu era apaixonado por futebol. Minha família, meu pai, ele era palmeirense e o meu irmão corintiano. Minha mãe não acompanhava muito, né? E então ali na infância eu lembro do meu pai meio que tentando fazer eu ser palmeirense, sabe? E eu acabei sendo corintiano, assim. Tipo, e eu sempre fui apaixonado e fui me identificando mais ao longo. Eu sempre gostei muito esse lance da história e da identificação com a torcida, né? E isso é o que me atraía ali no Corinthians, conhecendo a história lá da democracia, do Sócrates e tudo. Aquilo me deixou mais apegado. E ali na minha adolescência eu comecei a acompanhar futebol fora do Brasil. Eu lembro de assistir na TV Cultura, velho. Eles passavam um campeonato japonês, que eu sei que você gosta, que você comentou já. E depois eu acho que eles começaram a passar o campeonato italiano. E eu gostava de acompanhar. E ali começou ainda essa minha paixão crescer muito, assim. Então, e aí eu acho que eu fui perdendo esse lado torcedor conforme os anos foram passando, mas foi um processo longo, assim. E eu comecei a me tornar mais um espectador e apreciador do esporte como um todo. Então, às vezes essa briga de torcida que tinha a rivalidade Corinthians e Palmeiras, apesar que eu lembro da minha adolescência, assim, a maior rivalidade era com São Paulo, assim, foi uma época que tinha muito, assim. E eu nunca fui aquele cara que defendeu com ferro e fogo o meu time quando eu via que tinha algo errado, sabe? Tipo, nesses lances polêmicos que tinha, eu sempre falava, não, realmente ali não foi pênalti, ou não sei o quê. Então, e isso, eu comprava briga com muita gente. Então, eu não agradava ninguém, sabe? Tipo assim, porque tinha uns amigos que estavam, sei lá, os corintianos e os são paulinos. E aí eu ficava tipo assim, não, eu achei pênalti, eu não achei. E aí o São Paulino já tava bravo comigo porque eu era corintiano. E os corintianos ficavam bravos porque eu não tava defendendo. E eu sempre fui um cara assim, eu não tenho que defender se eu acho que tá errado, sabe? E acho que a minha paixão também começou a cair pela própria seleção brasileira, conforme os escândalos foram surgindo. Eu era um cara que acompanhava muito de perto esse lance da política dentro do futebol. E mesmo antes de vir pra cá, assim, eu vou dar um pulo pra frente, mas eu volto, mas eu deixei de acompanhar futebol no geral por conta de onde eu moro hoje, né? O acesso é muito mais complicado pela questão do fuso horário e pela questão do público mesmo, né? O futebol não tem tanto espaço aqui. Então, para você acompanhar é um pouco mais complicado. Existem serviços que você consegue assinar, eu inclusive assino, mas, por exemplo, eu consigo acompanhar a Champions League, por exemplo, né? Mas outros campeonatos nem tanto. Então, isso foi meio que me deixando aqui meio sem muito expectativas de continuar acompanhando o futebol mais de perto. Mas mesmo no Brasil eu já estava um pouco desanimado com isso, assim. Mas eu acompanho os torneios sempre quando tem. Obviamente Copa do Mundo, mas, por exemplo, eu acompanhei a Eurocopa agora, então eu tava acordando aqui, tem que acordar de madrugada, então eu acordava às 5 da manhã para ver os jogos que eu queria ver, e alguns eu vi o VT depois, né? Então eu tô sempre ligado, assim, tentando ficar ligado, né, no esporte e tal, mas eu acabei acompanhando outros esportes, entendeu? Hoje o futebol já não é mais o meu esporte principal que eu acompanho, mas eu ainda gosto. E principalmente a parte histórica, ainda vou ter as minhas lembranças, então se eu consigo relembrar jogos históricos e lances históricos, enfim. E a gente sempre conversa com os amigos, né? Às vezes, né? Tipo, lembra desse jogo aqui, lembra desse campeonato. Sempre tem essas histórias ainda com os amigos.
Mas atualmente eu não acompanho mais tão de perto. Porque futebol já tá no nosso DNA, né, velho? Até mesmo quem não gosta muito de futebol, mas acaba sendo contagiado por causa da Copa, né? Sim. É o maior esporte do mundo, né? Vamos dizer assim, o mais praticado, acredito eu. E... enfim, tem muita gente que não gostou por causa das mudanças recentes, né? As regras mudaram, agora tem o VAR. Pra mim, eu achei bom. Eu acho que você até comentou com isso, eu concordo com você em relação à justiça, né? Eu nunca também entendi muito esse lance, tipo, você comemorar que você ganhou uma competição, sendo que foi injusto, sabe? Eu acho que o VAR, ele tá lá pra ser justo, né? Apesar que ainda assim existem lances polêmicos, né? Mesmo na Eurocopa eu vi um pênalti que eu acho que foi a Itália a Espanha contra a Inglaterra, que, tipo, mesmo com o VAR você olhando e falando, mas não foi, sabe? Mas como é um lance subjetivo, né? Vai dar interpretação, mesmo reolhando no VAR, o juiz acabou dando pênalti, então... ainda vão existir, só que muito menos polêmicas do que existia antes. E eu acho que o Brasil demorou muito para implementar. Aliás, desculpa, o Brasil não, mas o futebol demorou muito para implementar esse tipo de coisa, sendo que outros esportes no mundo já faziam isso, fazem até hoje, enfim. Eu acho que é a questão da evolução mesmo. Eu acho que talvez tenha afastado algumas pessoas, não foi o que me afastou, como eu disse, mas talvez tenha afastado algumas pessoas, né, do esporte. Mas acredito que ainda é o com mais força aí mundialmente. Eu acho que então, assim como você tem várias, eu tenho uma opinião bem polêmica assim, em relação a isso, de achar que no Brasil o lance do VAR é mais polêmico, o lance do VAR tem mais rejeições por conta do teor corrupto que o Brasil se tornou, né? De a gente gostar de ganhar roubado, por exemplo, comemorar um roubo, por exemplo. Né? Exato. Ganhou roubado. Velho, eu já ouvi histórias absurdas do tá sentado numa roda de amigos e o cara falar, tem que ser roubado mesmo. Porra, né? Você imagina, tipo assim, beleza, seu time ganhou roubado, você acha massa, mas aí quando for o seu time que estiver sendo roubado, você não vai achar injusto? Então, tipo assim, eu também sou muito São Paulino, velho, muito, muito mesmo, tipo assim, São Paulino pra caralho, mas assim como você, eu não tolero, mano, quando meu time erra, eu falo, mano, tá errado mesmo, não tem pra onde. O caso mais recente foi de jogo agora contra o Atlético Mineiro e Boca Juniors, né, que o gol foi anulado, tipo assim, milímetro, o cara tava milímetros à frente, mas ele estava à frente, ou seja, estava impedido. A olho nu é impossível ver. É impossível. Sim. A olho nu. Tanto que o bandeirinha não marcou o impedimento. Teve que provar, e o VAR, enfim, anulou. E aí teve gente que falou, mas roubaram o Boca, não sei o quê, que o próprio Boca Juniors, né? Tipo, o pessoal acabou com o Mineirão, depredaram lá o ambiente, tiveram pra polícia e tudo. Argentino, né? Argentino sendo argentino. Aí teve polêmica lá e tudo. E eu vi gente falando, roubaram o Boca. Gente, não é que roubaram o Boca. O gol foi irregular. Pronto, sim. O gol foi irregular. Não importa se foi milímetro, se foi centímetro, mas se a regra estabelece que o impedimento, o jogador está um passo à frente, é considerado impedimento, ele não pode estar, não importa se é milímetro, se é centímetro, se é metros, se a regra diz isso e ele estava à frente e fez o gol de forma irregular, então foi feita a justiça. Foi justo. Inclusive quando a gente diz, caiu, né, no popular, né, falar roubado, mas é como se, tipo, a pessoa ali que está tomando a decisão teve a intenção exata de prejudicar ou favorecer um outro time ou não. A gente sabe que em alguns casos sim, né, tivemos casos aí, que eu lembro de um específico que é o Tuta, não sei se você vai lembrar desse caso, o jogador, ele jogou no Palmeiras depois. Ele estava na Itália e ele era reserva e os times estavam combinados. Foi um escândalo que teve lá, inclusive a Juventus foi rebaixada e não sei quanto foi banida da Champions, não sei se você lembra disso. E esse caso, ele estava na reserva, meio que o placar estava combinado, era para os times empatarem. E aí o Tuta colocaram ele no jogo, mas ninguém avisou ele, né? Tem essa história, né? E ele entra e faz o gol e os próprios companheiros olharam pra ele assim, tipo, ele não entendeu nada, ele comemorou meio que sozinho, não tava entendendo, e foi ali que descobriram, né? Não aquele caso, mas era um dos casos dos escândalos. Então ali sim foi roubado de fato, né? Porque já tava tudo combinado. E
Agora, sei lá, que nem você falou, o cara a olho nu, às vezes o bandeirinha não consegue, tipo, falar, eu vou deixar porque eu tô torcendo pra esse time e ali eu estou com a intenção de prejudicar aquele time ou não. Eu acho que às vezes são erros, né? Quando tiver o fator humano envolvido, sempre vai existir erros. Por isso que essas tecnologias estão aí pra acabar com esse tipo de coisa, né? Porque o chip na bola, por que demorou tanto, sabe? Tipo, você vai querer que uma pessoa tenha que prestar atenção se o cara tá impedido, se ele tá cometendo falta ou não dentro da área, né? E ainda tem que ver se a bola, por questões de milímetros ali ou segundos, se ela entrou realmente de fato ou não, sendo que você tem uma tecnologia que já prova isso, sabe? Tipo, e aí eu acho que talvez por isso tem esse termo roubar ficou tão popular, porque começou a partir da intenção de que quando uma pessoa erra, ela tá querendo favorecer uma outra, e às vezes não, ela simplesmente errou, sabe? Então, tipo, por que não ter uma tecnologia que fala, beleza, vamos corrigir o erro dessa pessoa? Mas acho que não deveríamos gostar disso, né? E assim, eu sei que eu já tive discussões, eu tenho amigos próximos que são loucos pro futebol, e que quando eu falo isso, sei lá, falta a pessoa me bater, sabe? Mas existem coisas que não tem como a gente virar a cabeça, né? E eu acho que, enfim, temos lances históricos, né, que foram irregulares, né, o gol de mão, enfim, uma Copa do Mundo, sabe, um torneio mais importante, e aquilo virou um negócio surreal pra mim, assim, tipo, um gol completamente irregular foi validado e é um dos momentos mais históricos do futebol. E aí tem gente que vai defender também, mas se não tivesse feito aquilo, não ia entrar pra história. Mano, você não sabe, velho. O cara fez um gol do meio de campo, aquele gol pra mim foi muito mais importante do que o gol de mão, sabe? O cara driblou quase o time inteiro, o Maradona, no caso, e o gol de mão talvez tenha tanta importância quanto aquele gol, sabe? Tipo, eu acho isso muito estranho. É isso que eu acho que eu não concordo também. Eu acho que é um desserviço ao próprio esporte, né? Você concordar com esse tipo de coisa, e é um desserviço ao próprio esporte. E assim, o futebol, ele é milenar, né? Então é muito mais difícil mudar. Eu entendo as mudanças e eu acho positivas, mas eu também entendo por que é tão difícil mudar as coisas no futebol, né? Por ser algo milenar, bem tradicional, bem conservador. Então, diferente de outros esportes, que é mais fácil você fazer alterações, né? Você mexer no próprio basquete, por exemplo, dentro da NBA tem uma regra, e nos outros lugares do mundo, o basquete tem outras regras, tempos diferentes, né? Até a duração do jogo é diferente, pá. E tem a NBA, que é outro esporte. A NBA, o próprio torneio é um outro esporte, né? O caso do futebol, cara, demoraram tanto tempo pra implementar o spray, e o negócio nasceu no Brasil, sabe? E, tipo, a FIFA, questões políticas, obviamente. Por que demorou tanto tempo pra eles aprovarem o spray, sabe? E o Brasil usou por anos, e ainda assim, sei lá, hoje imagino que seria muito mais complicado. A gente já vê uma queda de rendimento nesse sentido, né? Quantos gols de faltas a gente via antigamente, quantos gols de faltas você vê hoje? Cara, e mesmo com spray já é mais complicado. Imagine se eles não tivessem implementado isso ainda. Tipo, eu acho que que você falou, eu acho que envolve muita paixão também, né? Eu entendo também essas pessoas que são contra, assim, não que eu concorde, mas eu entendo o motivo delas serem contra, às vezes, de manter essa tradição. A paixão é muito complexa, né? Então, quando você é apaixonado por algo, você vai defender aquilo a todo custo. E acho que quem tá de fora consegue ter um pouco mais de cabeça aberta pra, tipo, analisar melhor as situações e definir se aquilo vai ter um benefício ou não, sabe? E eu acho que é isso. Acho que tem que tá indo aos poucos, quem sabe, né? A gente, com o passar dos anos, mais regras são implementadas para que o esporte fique mais dinâmico também, né? A questão da substituição eu acho super válido, tipo, nunca entendi por que a gente via só 3, e às vezes você chegava em torneios no final de um torneio e os jogadores morrendo em campo no final do segundo tempo. Sim. E ficava chato pro público aquilo, porque ninguém queria mais correr, tipo, permite aí 5 substituições mesmo. Eu assisti a Eurocopa agora e achei isso, tipo, fantástico, assim, tipo,
a dinâmica que dá e tal. Teve vários jogos muito bons, assim, e por essa questão, que os jogos sendo decididos na prorrogação, saindo vários gols na prorrogação, porque entrando o jogador revigorado, né, no jogador na prorrogação ou no final do segundo tempo, e aí o jogo continua, sabe? Porque muitas vezes a gente via do meio do segundo tempo pro final, só tocando bola de lado, aí vai levar pros pênaltis. Pô, você tem ainda 30 minutos pra tentar alguma coisa, você já tá pensando em levar pros pênaltis, sabe? Enfim, eu sou a favor dessas regras novas, mas eu entendo as pessoas que são contra. De novo, não que eu concorde, mas eu entendo pela questão da paixão. Não, eu também, eu nunca concordo, mas eu entendo por isso. E tem gente que é bem radical nesse ponto. Assim, eu considero radical, né? Mas tem gente que acha super normal. Que acham interessante fazer o máximo para evitar os pênaltis, né? Tipo, fazer o máximo possível para o jogo ser decidido. Por exemplo, o lance do gol qualificado, né? Que é o gol fora de casa. Tem gente que concorda justamente para evitar ao máximo decisões por pênaltis, né? Que a decisão por pênaltis, ela assim, embora você tipo diga que tem gente que fala, não, pênalti é técnica, eu até concordo que pênalti é técnica, mas assim, é muito variável, tipo, um time que é ruim tecnicamente pode ganhar na decisão dos pênaltis, né? Seja porque o goleiro não estava preparado, porque estava nervoso, ou porque o goleiro desestabilizou o atacante, ou porque o atacante escorregou, sei lá. São várias variáveis, variantes que pode acontecer numa decisão de pênaltis, né? Muito diferente de você ter os 90 minutos, ter a prorrogação, sei lá. Só que, por outro lado, velho, eu não sei qual é a tua opinião sobre isso, mas eu sou meio... É difícil pra mim aceitar a ideia do gol qualificado, sabe? Sei lá, tu tem uma vantagem no jogo de volta porque tu fez um gol na casa do outro. Isso não me desce. Tipo assim, o jogo é o mesmo, o tempo é o mesmo, a única diferença é o local, é geográfico. Tipo assim, por isso você vai ter uma vantagem porque você fez um gol na casa do adversário. Isso é difícil pra mim engolir, sabe? Então, tipo, algumas eliminações icônicas, né? Tipo a eliminação do Ajax lá do Tottenham, que foi lindo ver a comemoração do Lucas lá, emitido 3 gols, de perna esquerda, e tal. Mas, tipo assim, todo mundo dizia que aquela Champions era do Ajax e o roteiro foi totalmente diferente. Enfim, algumas eliminações assim por causa do gol qualificado, por causa que o time tinha feito um gol na casa do adversário. O lance do PSG e Bayern também, né? O PSG acabou passando porque teve o gol qualificado. Essa ideia do gol qualificado, ela me irrita um pouquinho, sabe? O que tu acha? Eu acho que de todas, eu acho que a que talvez envolva mais debates, assim, que eu acho mais justo discutir, assim. Que nem eu falei, os caras falam, é VAR sim ou não? Pra mim é sim, sabe? Essa aí eu acho que cabe mais discussão, porque eu acho que isso deveria ser reavaliado de tempos em tempos. Talvez tenha sido... Existem regras, às vezes, que são criadas para um determinado momento, né? Eu acho que sim, que antigamente, eu acho que essa pressão de se jogar fora de casa talvez fosse maior, talvez hoje em dia já não seja tanto, principalmente agora, às vezes, a gente já viu, às vezes, por punição, um time jogar de portões fechados, ou seja, sem a torcida, e ainda assim o gol valer. E aí que diferença faz, né? Porque eu acho que a ideia do gol fora de casa é pela questão da pressão, os times se recuar, se defender e tentar levar para sua casa com a pressão da torcida dele, influenciar psicologicamente no adversário, e aí sim você tem uma vantagem. Agora, se você tem um jogo num estádio sem torcida e a lei ainda tipo do gol fora de casa prevalece, aí você tá tirando a vantagem de um time, né? Então eu acho bem debatido, assim, eu gosto, tipo, se é pra incentivar o outro time a sair pro jogo e não ficar só se defendendo, eu acho válido. Eu acho que toda regra pra tentar melhorar a dinâmica do esporte, deixar o público mais focado, eu acho válido. E assim, não vamos também ser bonzinhos, eles só fazem isso porque assim, quanto mais gente assistir, mais dinheiro pra eles, certo? Então a ideia de você colocar o esporte dinâmico e essas regras não é porque eles são, a gente quer que o público se divirta mais, é porque se o público se divertir mais, traz mais dinheiro pra eles. E todos os esportes no mundo eu acho que fazem isso, né? Mas assim, eu não ligo pra essa regra, mas também se tirar, também tanto faz, sabe? Agora,
em relação a outras, eu sou mais. Eu defendo mais, assim. Eu acho que essa, pra mim, tanto faz. Mas eu entendo o seu ponto. Talvez esteja a hora de ser reavaliado, sabe? Eu entendo o seu ponto. Sim. Porque isso a FIFA deixa bem aberto, né? Porque não é todo campeonato que é assim. Tem campeonatos que usam um gol qualificado, tem outros que não. Então é algo que a FIFA meio que deixa em aberto, né? Esse lance. Glauco, foi um prazer enorme, mano, trocar ideia contigo. Quase 2 horas de conversa. Eu só vou encerrar agora porque eu realmente estou com sono e amanhã são 10h53 da noite aqui. Aí são que horas? Aqui é 1h53 da tarde. Da tarde, olha aí. Fuso o horário da galera. E, cara, mas foi um prazer enorme mesmo trocar ideia contigo. Eu vou peregrinar aí por todos os integrantes do Gaia Podcast. Falta o Leandro agora, né? Ou tem mais alguém? Só o Leandro, isso. Eu vou trocar ideia com o Leandro aí também. E depois eu pretendo fazer um podcast com todos os 3 juntos. Que eu realmente sou muito fã do Gaia Podcast, desde quando eu conheci o João. E o trabalho que vocês fazem é fenomenal, muito massa. E, cara, esse é o seu lugar de fala, né? Você fica à vontade aí para trocar ideia. Mais uma vez, obrigado por você ter aceitado o convite, ter disponibilizado 2 horas da sua vida para conversar com a Acriano do Pé Rachado. Opa, eu que agradeço o convite, sério mesmo, muito obrigado, a chance de contar um pouquinho da minha história, acho que nunca contei assim tão a fundo como agora. Obviamente tem muito mais detalhes da minha vida aí, mas eu não sou uma pessoa de falar muito, mas eu acho que hoje eu me senti à vontade e falei bastante. E acho que valeu aí pela oportunidade. E se sim, cara, precisando de novo aí, chamar a gente pra trocar uma ideia, a gente conversa, vamos continuar em contato. Chama o Leandro aí, certeza que ele vai ter bastante coisa legal pra contar também. E continua aí seu trabalho, cara, que é muito bom. Continua com o seu objetivo, que a gente falou muito disso, objetivo de vida. Se é esse seu objetivo, vá em frente, porque é isso, cara, lute pelo que você acredite e que você acha que tem coisas boas pra tirar de cada situação, sabe? Cada um tem o seu caminho, como você mesmo falou, e é só persistir nele aí. E obrigadão de novo aí pelo convite. Amém. Então é isso, Glauco. Até a próxima, mano. Valeu. Até a próxima. Falou.